tô recebendo aqui, nesse episódio especial, Pablo Marçal e Marcos Paulo, os Ironmans da parada. Acabei escrevendo um livro sobre como o manual da vida pro filho, né? Como provocar todas as competências e tudo, e eu fiquei chocado, cara, porque eu fui ver todos os esportes, são 64 modalidades. Tem um esporte, todo dia entrando um esportinho e tal, mas são 64. Então tem esporte que aumenta a precisão, tem esporte que aumenta a mobilidade, tem esporte que aumenta a força, tem esporte que aumenta a resiliência, a resistência, tem esporte que aumenta a pressão mental da pessoa, tem esporte que aumenta a estratégia, tipo xadrez, que é considerado esporte, luta, você nunca mais vai brigar. Eu comecei a surtar ali, cara, escrevendo um livro e falando, poxa, tem que colocar... Quando você descobriu o dom, o talento do seu filho ali é uma coisa, mas ele tinha que navegar por esses esportes para aprender a respeitar os outros, para aprender precisão, para aprender força. A vitamina N, cara. Então... depois que eu descobri a vitamina N, é braba. Conhece? N. Não pra tudo que não te dá ROI, não pra tudo que tá atrapalhando o que você tá progredindo agora, entendeu? Vitamina N. Então quando eu enxergo... Essa cultura é de energia. Tá, fala aí. O que é energia? Se eu tô lá num lançamento, o Marcos, ele é um dos melhores caras nesse assunto hoje. Ele sente a energia, ele fala, cara, não vamos abrir o carrinho, por quê? Porque a energia tá baixa. A gente 100 pessoas no suporte, tudo pronto, mas tudo embora prontinho, ó, prontinho pra abrir o carrinho, a gente sente a energia. A energia pelo tipo de comentário, pela velocidade do comentário, pela resposta das pessoas, pelo fato delas pedirem ou não o produto. Então, quando a gente aprendeu a jogar desse jeito, eu que sou o cara da meta... Tem gente que acha que eu falo isso porque eu não gosto. Cara, eu quebrei tudo que você imaginar. Você era o cara da meta? Meu nome era Meta, moço. Batia tudo. Tá. Parece arrogância, mas é o que eu vivia, cara. Sim, sim. Não é meu passado. Eu batia tudo mesmo. Tipo assim, teve uma greve de ônibus, eu ia ferrar meu resultado, cara. Eu peguei os carros, tudinho, meu carro, e fui em 5 cidades em Volta de Goiânia buscar os funcionários pra bater a meta de absenteísmo, cara. E todo mundo ficava puto. Então, tipo assim, eu não tinha falta no dia da greve de ônibus, cara. E 90 e tantos % das pessoas usavam ônibus. Eu falei, não, vamos buscar o povo, velho. E aí ninguém acreditava. Por que ele tá fazendo isso? Ele quer aparecer? Não, eu sou a meta, eu vou bater isso aí. Certo. O que eu percebi? Com 1.100 colaboradores, Joel, eu sentei com todos. E falei, qual é o seu sonho? A coisa que eu mais assustei na vida, cara. Falta de energia. A maioria não tinha um sonho. Aí eu conversava com a pessoa e falava assim, não, seu sonho agora é uma Jog. Você vai comprar uma Jog. Eu lembro dessas coisas. E falava assim, não, o seu é um Corsa Wind. O sonho é o tamanho da energia que a pessoa tem, cara. E a pessoa trabalhava todo dia sem ter o tamanho da energia. Eu falei, não, nós vamos ter essa energia. A energia que equivale. Aí, então não tá escrito em lugar nenhum faturar tantos milhões. Nenhuma empresa, João, nenhuma. Só tem um problema. Despesa é zero, custo tem que aumentar. E você acredita, tem gente que não tem energia suficiente para aumentar o custo da empresa? Aí eu explico. Vocês estão assistindo, o custo é o que te dá retorno, despesa é aquilo que vai incinerar seu dinheiro. Então tudo para nós, despesa é zero. Tem que zerar a despesa em tudo. Custo tem que aumentar. Só que tem gente que não tem energia suficiente para aumentar o custo. Ok. Então vamos lá. Fala disso. Então vamos lá. Vai mais fundo. A despesa. Despesa zero significa que você vai ter zero de despesa na empresa? Não, é uma filosofia. Entendi. Eu tenho que ir sempre diminuindo a despesa. Entendi. Despesa é o seguinte, eu vou... Por exemplo, você escreveu nessa água aqui, ó, Joel J. Isso aqui tá gerando um brand violento. Eu vou virar aqui, ó, para cumprir o brand desse negócio que ele fez na água aqui. Isso aqui chama custo. Não sei se tá pegando aí, que tem um negócio na frente, tá pegando, né? Então aqui, ele escreveu o nome Joel. Esse aqui é um brand violento, por quê? Porque é custo. O custo vai voltar. Só que se eu escrevo esse Joel no carpete, onde ninguém vai ver, onde a pessoa, o estagiário, achou que ficou bonito, isso é despesa, porque não retorna. Ninguém vai achar isso bonito, isso não dá retorno nem de brand, isso não dá retorno nem de storytelling, isso não dá retorno financeiro, não dá retorno nenhum, é despesa. Então o que acontece? O custo. Se você coloca uma pessoa que não tem uma cabeça com a energia expandida, esse custo, essa pessoa, ela não dá conta de evoluir no custo. Por exemplo, não, nós precisamos de comprar um avião. Qual que era a crise sua no avião? Não se paga. Não paga. Não se paga. Se fizer a conta, né? Não se paga. Não se paga. Tempo de voo, Foi numa noite. Eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô comprando um avião e eu quero te falar uma coisa. Eu quero que você entre. Eu não vou entrar de jeito nenhum. De onde você já viu um cara de 23 anos ter avião? Onde você já se viu? Aquela limitação dele. Aí eu falei, irmão, eu tô indo na sua casa. Era às 10 horas da noite. Foi jogar sinuca? Aí jogamos a sinuca na casa dele. Não, mas eu não fiquei decidido na noite, não. Ah, não foi na lombada? Quando? Não. Aí eu fui conversar com, sabe o Tilt? Sim, Lucas. Aí trocando ideia com o Tilt, aí ele falou, falei, mano, tá achando pra eu comprar um avião, não sei se eu compro e tal. Ele, você tem um dinheiro? Eu falei, tem.
Então, mas por que você não compra? Cara, porque eu acho que é um dinheiro que é desperdiçado. Se eu vou só ver meus pais em Goiânia. Passagem aérea em cima da hora 2.000. Pra ir no avião e voltar vai gastar 15, 20. Não vejo que faz sentido. Aí ele falou assim, mas será que vai dar ROI? Eu, como assim? Seu brand, você acha que você vai vender mais? Energia, vocês vão entender. Você acha que você vai vender mais por causa disso? Sim. Você acha que você vai ficar mais confiante? Sim. Você acha que você vai enxergar de outra forma? Sim. Você acha que no final... Você vai ficar mais confiante, essa é boa. Você acha que no final de tudo, esses custos aí de 20 mil e tal, pra você ir em Goiânia e voltar, não vai fechar a conta? Você tem certeza? Eu falei, não, se for olhar desse jeito aí, o quanto que eu vou vender mais, quanto que eu vou ficar mais respeitado, quanto que eu vou me sentir mais confiante quando eu olhar no espelho, tudo isso vale a pena. Ele falou assim, então, cara, então não é caro. Caro ou barato é uma questão de retorno. Tudo que dá ROI não é caro. A mente é o software e o corpo é o hardware. Por favor, não ignore isso. Tem uns gurus na internet que falam, tudo tá na mente. É mentira, cara. Tá no corpo. A mente precisa ler e governar o que tá no corpo. Se sua musculatura, sua mobilidade, sua biomecânica não tiver boa, não tem mente que suporta um corpo fraco. Sim. Inclusive, um espírito forte, ele não habita num corpo fraco. Você tem que fazer seu corpo ficar forte. A gente começou a correr, todo mundo falava pra mim, pô, cara, sua bunda é mole. Eu fiquei puto, cara. Comecei a treinar as nádegas todo dia, cara. Eu não sou um bunda mole, cacete. Porque a bunda, cara, segura o tronco. Exato. E aí, se a bunda não segurar, o joelho vai se ferrar. Eu tive derrame nos 2 joelhos, Joel. Aí eu tive que resolver esse problema. Eu era um bunda mole, cara. Era um bunda mole. Ah, a gente não cobra meta. Vocês cobram algo? Deixa eu te mostrar um negócio, um caneta de papel. Eu não entendo, apesar de estar junto com o Pablo, a gente tá junto aí, sei lá, 5 anos, 4 anos. E eles falavam, eu não entendi, não entrava na minha cabeça bem. E aí, lendo um livro, que certeza você já leu, chamava Hábitos Atômicos, lembra? Já. Aí ele desenha assim, ó. 3 camadas. Primeira camada aqui é a mais profunda da identidade. Segunda camada é a camada do comportamento. E lá ele explica por que o cara também não é a favor de meta, o autor do livro. E a terceira camada e a última é de resultado. Quando você tem a meta, vai virar o ano, agora eu vou emagrecer 10 quilos. É uma meta de resultado, emagrecer 10 quilos. Só que é uma meta burra. Geralmente o resultado, ele não depende 100% de você. E aí quando você não consegue atingir um resultado, isso te gera uma frustração muito grande. Então o que o livro te convida a fazer e o que a gente faz? Que é a parada de energia que ele fala. Eu não vou ter a meta de emagrecer 10 quilos. Eu vou ter uma meta de indicadores, objetivos de comportamento, que é, em vez de emagrecer 10 quilos, eu vou na academia 5 vezes por semana, eu não vou comer fritura, eu vou comer mais vegetais, eu vou me alimentar melhor de proteína, eu vou dormir melhor, ter um sono reparador, vou me hidratar, tomar 3 litros de água por dia. No comportamento, depende 100% de mim. E quando eu foco nesse comportamento, o resultado vem como consequência. E aí você despressuriza todo o seu emocional que tá ligado no resultado. E quando você quer algo no resultado e não consegue, você fica frustrado. É isso que gera meta na galera. Gera burnout, estresse. Então a gente foca no comportamento. A gente não fala assim, nosso lançamento vai dar 50 milhões de reais. A gente fala assim, a gente vai fazer live todo dia. A gente vai fazer 3 lives por dia. A gente vai fazer disparo de WhatsApp. A gente vai fazer disparo de e-mail marketing. A gente vai na casa de aluno. A gente vai fazer ligação, não sei o quê. Tudo focado no comportamento. Antes de começar tudo, a gente lista 50 coisas. Que é o campo de energia, cara. E aí, que eu tenho poder. Resultado que se lasque. Cara, isso é muito Mas o que eu depende de mim eu vou fazer, entendeu? Então é 100% focado no comportamento. Isso aqui é muito forte. E a maior mudança de todos é quando ela foca na identidade, que vai além do comportamento. Deixa eu falar aqui, ó. Olha que louco. Cara, você não avalia a vida de alguém comparando com a sua. Sim. Uma coisa que vai curar a sua alma é avaliar a sua vida com aquilo que você carrega. Com aquilo que Deus pôs aí dentro. Com o tanto de energia que você já liberou. É isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o Marcos pela capacidade geradora dele. Não, nunca se avalie pelo dinheiro que você tem no banco. Se você avaliar pelo dinheiro que você tem no banco, vai acontecer 2 coisas. Se tiver muito, você vai parar. E se tiver pouco, você vai sempre se culpar achando que você é um bosta. Uau. E aí você tem que olhar para sua capacidade geradora de riqueza, sua perenidade, sua potência. A cadência e a potência para chegar a algum lugar. Um monte de gente gostaria de estar nos eventos do Joel e não tá porque fala assim, eu não tenho dinheiro. Fala ou não fala, Joel? Um monte. Ela fala porque ela não entende a capacidade geradora de riqueza que ela carrega. Que é o quê? O conhecimento, as habilidades, a experiência, os destraves, o network que a pessoa tem, o que ela pode gerar de valor, ela não avalia isso dentro dela. Então eu vi isso, bloqueei lá e falei pro Marcos. Acho que era a fonte dele de energia, onde é a sua? Minha fonte de energia? Cara, a galera pergunta qual que é a sua motivação pra acordar, pra trabalhar e tal, né? Cara, cada vez que passa eu me desenvolvo muito mais nessa questão espiritual, mas eu sou um cara muito matemático. Por que que é a sua motivação pra acordar? Pô, minha bexiga tá desse tamanho, tô louco pra mijar. É por isso que eu acordo. Tipo, eu não tenho uma filosofia, tipo, qual o seu propósito de vida? O Pablo é o cara que faz a galera encontrar o propósito. Eu acho que eu vi meu propósito sem saber qual que é ele. Tipo assim, meu propósito é tal coisa. Eu acho que propósito é tipo dinheiro.
Só pensa quem não tem. Propósito é tipo oxigênio. Você passa um ano sem lembrar do oxigênio. O dia que te faltar o ar, você... Meu Deus, cadê o ar? Eu não fico pensando qual é o meu propósito, qual é a minha fonte de energia geradora. Isso não é uma coisa que passa na minha cabeça. De 30 dias do mês não passa nenhuma. Não é uma preocupação, uma ocupação do meu CPU. O que é natural é de jeito, pô. Sacou? A árvore não pensa em crescer, eu tenho que dar fruta. O natural não fica pensando pra que fica querendo viver. Então, é por isso que eu te falo, que a gente fica doido, caçando coisa o dia inteiro. Não me incomoda, não um pensamento, mas qual é o seu propósito? E tipo, eu não tenho uma frase bonita pra te responder qual que é o meu propósito. Queria te agradar e queria me agradar pra ter uma resposta disso, mas eu não tenho. Pra ser bem franco, chulão lá do Goiás, igual eu sou, acordo cedo que meu bexiga tá cheio, eu quero mijar. Petição. Um livro bom pra todo mundo ler é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. É o seguinte, o que é propósito? Propósito a gente não descobre, a gente usa essa palavra porque todo mundo está usando essa palavra. Exato. Propósito você clarifica. Então o que é isso? O propósito ele é o desdobramento da identidade. Então uma semente de maçã, ela não sabe o que ela é, ela precisa entrar em ação para descobrir quem ela é. Boa. Então você enterra ela fala, eu estou sufocado. Então você está sufocado porque é necessário na biologia que a semente morra para ela germinar. Ela vira uma macieira. A macieira tem um propósito de dar maçã. Só que é interessante que o propósito ele não para. Quando você arranca a maçã, aquela maçã ela pode ter um propósito de virar uma macieira, ela pode ter um propósito de ser comida e descartar da semente, ela pode virar um shampoo, ela pode virar um condicionador, ela pode virar um creme batido lá e a pessoa tomar. Aí isso chama-se múltiplos propósitos. Então o que acontece? O fato de uma pessoa falar que tem ou não tem, não vai mudar, porque isso é a essência dela. Okay. Você olha para toda a criação, tem um perfume. Cada animal tem um cheiro, tudo tem um cheiro na criação. Então não existe esse negócio de alguém falar também, eu não tenho cheiro. Toda a criação tem um perfume. Você pega o caule, tira a casca, quebra a folha de qualquer árvore, cada um tem um cheiro e é exclusivo. Então na multifaceta da sabedoria de Deus, ele colocou uma essência, um perfume em tudo que ele criou. O grande lance é que a gente só tem uma identidade, essa identidade original, da neurogênese, inclusive cerebral, é ser imagem e semelhança do Criador, e dependendo da crença ou da ideologia. Nós somos imagem e semelhança dele. A segunda coisa que todo mundo tem que colocar é que quando você tem clareza disso, no próprio texto lá bíblico, independente de acreditar ou não, está lá fixado como a autoridade do assunto. E o princípio da primeira menção é o primeiro texto falando sobre isso, em toda a existência da humanidade. Está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. Significa o seguinte, que quando Deus nos criou, ele deu um propósito, dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Nós somos um ser triuno, Deus é triuno, o átomo tem um proto, eletro e neutro, passado, presente e futuro. Então você olha para a magnitude da identidade de Deus, ela é revelada em nós. A Bíblia fala assim, que a criação revela a glória do Criador, nós somos criação dele. Então se tem alma, corpo e espírito, passado, presente e futuro e toda essa tríade, é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Agora a clareza da nossa identidade aponta pra gente fazer algo. Dos 43 livros que eu escrevi, o primeiro é o mais vendido até hoje, que é o Antimedo. E o primeiro capítulo é escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Esse lance, propósito, ficou muito comercial. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Tem um versículo da Bíblia que fala isso de outra forma, não tem? Tem. Então o que acontece? Se você é uma pessoa que está caçando um propósito, você é antinaturalista, porque como o Marcos falou, você não precisa caçar isso, está dentro de você, você precisa ter clareza igual a semente de maçã teve clareza. Você pega um caroço de manga, tem caroço de manga que se convenceu que é o Elvis Presley, colocou uma jaqueta, uma guitarra e acha que é isso. E na verdade não é, cara, você precisa de morrer. O que é morrer? Fazer o que não gosto. Para realizar aquilo que a minha alma deseja. A natureza vai revelar isso. A natureza revela isso. Agora, indo um pouco mais adiante, a nossa vida está a serviço de outras vidas. O que significa isso? Você tem talento com água, você tem talento com treino, você tem talento, você que adquiriu essas coisas, e isso potencializou a banda de frequência sua de propósito. Então você consegue atingir mais gente. Certo. Agora, se você quiser que eu dê uma resposta sobre propósito comercial, eu vou falar para você. Meu propósito é ativar pessoas na sua identidade, clarificar seu propósito, restaurar a família. Aí eu te explico tudinho. Levantar pessoas na prosperidade, ativar elas no digital, aí de gestão do tempo, aí você olha tudinho. Tudo que tinha dificuldade. Tudo que eu tinha dificuldade, caramba. Então eu era um cara que era paupérrimo, pobre. Eu sou um dos caras que mais ensina prosperidade hoje. Não é porque eu tô competindo com alguém, não. É pelo volume de coisa que eu faço. Não tô na posição isso ou aquela. Eu vim de uma família destruída.
Apesar da galera odiar quando eu falo isso, essa é a verdade. Esse é um bloqueio meu. E aí o que acontece? Eu sou um dos caras que mais ajuda a restaurar a família no país hoje. É impossível entrar num elevador de qualquer prédio. Não, assim, eu entrar e você pode ligar a câmera, velho. Você mudou a minha vida. Aí eu só quero saber em qual área. Porque eu falo de dinheiro, falo do reino, de Bíblia, de família, de digital, dos cambal. Ou seja, o tanto de coisa que você foi se resolvendo, e é por isso que eu quero ir pro meu próximo desafio, isso vai aumentar a amplificação do meu propósito. Então, tem um monte de gente que quer ajudar na internet, eu não acho ruim, cara, mas eu acho interessante porque virou um grande instrumento comercial, porque as pessoas não são naturais. Certo. Dia lá, 16 mil pessoas do evento nosso no Goiânia Arena, e o Marcos falou, cara, o que eu falo? Eu falo, fala que você cumpriu o propósito sem saber o que era. Você ajuda os outros sem saber que você tá ajudando. Essa é a forma mais natural que existe do propósito, cara. Agora é o seguinte, põe na cabeça de vocês que estão assistindo. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Se você resolver, amplifica o propósito. Então, o tanto de gente que você carrega tem a ver com ter resolvido os seus problemas. Tem gente que tem medo de altura. Muito bom. O cara não dá conta de crescer uma empresa, mano. O cara começa a resolver na cabeça dele e o mais louco, ele começa a ajudar os outros. Então a natureza inteira que Deus criou, ele formou ela em 7 dias. E eu te conto aqui agora, e se você não vive de jeito, você não cumpre o seu propósito. Ele fez tudo em 5 dias. No 6º ele fez o homem. No 7º ele fez um negócio chamado descanso, que no latim significa desfrute. Eu aprendi algo. Eu formei em teologia também, né? Estudei isso. Eu amo a palavra. Não entendo como todo mundo imagina que eu entendo. Eu sou um estudioso, amante. Mas eu sei, o pouco que eu sei resolve minha vida. Uhum. O desfrute. Cada dia que você não desfrutar não vai ser contabilizado. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele não cansou da obra dele igual todo mundo acha. O descanso significa desfrute. Uhum. Se você não desfrutar, aquele dia não valeu de nada. Agora você imagina na programação que a Terra tá hoje, que a humanidade tá hoje. Ninguém desfruta nunca. Quando vai pras férias, também não desfruta. Uhum. Massa. Mas eu gosto de lembrar que um dos 22 que foram com a gente tava com a mesma bike que a gente. Chegou depois da meia-noite, nós chegamos às 7. Então assim, o Senna falava muito disso. Com a mesma bike, mas eles... Mesma bike. Então vocês foram lá na Trek e falou, Trek esse? Não, cada um comprou a sua. Mesma bike e modelo, concept. Né? Tá. O Nésio estava com a mesma, o Marcos, eu, o Henrique Câmara, que é nosso José do Egito de hoje. Inclusive a gente tem um fundo, Checkmate, que está listado na bolsa e é um dos melhores que tem hoje de rentabilidade. Chama Checkmate, é nosso. Legal. A gente é sócio dele. E aí ele chegou muito depois. Acho que ele tava pesado porque ele pediu a mulher em casamento. No final ele chegou e pediu a mulher em casamento. Mas eu curti muito ver ele chegando muito no final. Chegou classificado, mas chegou muito no final com a nossa bike. Ou seja, a bike não fez um milagre pra ele. O que você tem que entender? Que a bike é boa, é o que o Senna falava. Você é bom e tem equipamento bom, você é um cara razoável. Se você é extraordinário e tem equipamento bom, você vai continuar bom. Mas se você bater a extraordinariedade sua de pilotar com um equipamento extraordinário, você vai ficar extraordinário. Se um dos dois estiver faltando é uma coisa. Ou seja, ele tinha uma bike extraordinária, mas não treinou. Exato. Ou seja, vai ter um resultado ruim. Bike extraordinária, o cara ruim é resultado ruim. No nadador são aqueles trajes tecnológicos. Sim. Mas quem resolve mas quem resolve quem tá dentro do traje. Claro. Né? É isso. Vou pôr o traje de mim e ser de sunga, você vai ganhar de mim, pô. Então, pois é, cara. Muito. Tá, e aí a gente tava falando, porra, Iron Man. Porra, até me perdi. Começamos a pedalar agora, 1h40. Terminou a transição. Galera. Eu já estaria pedalando a 32 minutos. Sabe o negócio foda do Iron Man? Quando você lembra o que você ia falar? Você falou que teve pensamento negativo na hora que você tava lá no Mundial, né? E o Iron Man inteiro, eu não tive um pensamento negativo. Todos os meus pensamentos foram positivos. Todos. Eu curti o meu Iron Man. Só no quando deu a cãibra. Aí eu falei, putz, não. Tava na bike, aí tava com sol, né? Todo mundo, nossa, Cozumel é quente demais, hidrata e não sei o quê. Aí eu na bike eu ria, falei assim, será que esse povo não sabe que eu vim de Goiânia? Tem que me respeitar, aqui tá parecendo a sombra de Goiânia, aqui tá fresco. Mesmo. Eu tava pensando de jeito. Aí vinha vento contrário, aquele ventão, 30 km por hora pra te segurar. Agora eu sou um avião, com o vento contrário eu vou decolar. Cara, Tudo a meu favor, deixa eu falar uma coisa de Goiânia. Minha esposa é de Goiânia. E aí, quando eu tava treinando pro Iron, há 2 anos atrás, a gente ficou uns 5 dias em Goiânia. E aí a gente foi num parque Flamboyant. Sim. E aí a gente ficou com o Joãozinho, meu filho mais velho, lá. Aí eu falei, Lalas, eu preciso correr um pouquinho aqui. Preciso correr. Aí eu corri no parque, mano. Caraca, seco pra cacete. Umidade lá. Eu falei, cara... E a minha mulher foi um canhão nadando, né? Foi assim...
surreal. Foi uma puta nadadora. Eu falei, entendi, porque você nadava, arrebentava todo mundo. Você treinava aqui, com essa umidade aqui, sim. Ou seja, então, eu entendo o que você tá falando, porque Goiânia, cara, preparou vocês pra suportar. A gente não viu o calor lá no Cozumel. Não, eu fiquei rindo. Eu vou ter que me respeitar. Eu vim de Goiânia, parece minha sombra isso aqui. Mas o que ele tá falando aqui é uma coisa muito forte. Você falou da sua câimbra. O negócio do esporte tem a ver com a nutrição, tem a ver com a mobilidade, com a hidratação e tudo, né? Só que é o seguinte, você nunca vai quebrar fisicamente se você não tiver quebrado mentalmente primeiro. Olha o que esse cara falou. Exato. Esse cara falou o seguinte, eu não tive uma pane, eu tive várias. Só que as panes duram 5 segundos, que tem que ter uma resposta para elas. Teve uma hora que foi dolorida, na hora que eu levei o cartão de forma injusta, o cara tava a 500 metros de distância, olhando o retrovisor, e me deu o cartão amarelo. Falou que eu ultrapassei pela direita. Eu só encostei nele e falei, amigo, sabe o que é erro de paralaxe? Como que você vai falar que eu passei pela direita e 500 metros olhando pelo retrovisor? Tipo, você imagina, eu tô aqui, aí um cara me passa e freia. Sei lá, como que você vai decidir isso, cara? Sim. Aí beleza, interessa, tá? Toma o pênalti, cartão amarelo, vai parar lá. Aí eu fiquei puto. Entrei numa pane. Fiquei 1 minuto parado, acelerei e já não era mais o mesmo cara. Sim. Tive que recuperar isso, voltar a sorrir, subir o pedal, tanto é que no aplicativo do Ironman mostra que a minha média caiu pra 32 e depois subiu de novo. Eu cheguei a rodar 39, 38, e foi, na hora que eu tomei o cartão, logo na hora que eu tomo o cartão, cai pra 32. Geralmente é isso, né? Aí comecei a subir de novo, caiu pra caramba, velho, caiu pra caramba, e eu tava de boa. Ou seja, a pane vai acontecer. Quando eu entrei na corrida, cara, foi a pior sensação da prova inteira. Quando eu acabei de fazer 14, 7 voltando, né? Quando eu acabei de fazer 14, Joel, eu olho, tinha uma estradinha, eu falei, que estradinha que é essa? Era a estrada pra ir pro tapete vermelho, maluco. Aí um cara passa, um profissional passa, e o cara grita, You are an Ironman! Eu falei, eu vou ter que dar 2 voltas de 14 km ainda pra ouvir isso, cara. Aí a pane veio assim, acabou comigo, velho. Aí eu falei, 5 segundos, vamos lá. Mano, ele é profissional, você é um amador, você tá longe demais. Quem que poderia estar aqui assistindo um profissional? Nenhum da sua turma tá aqui assistindo isso. Bum, voltei pra prova. Ou seja, as panes, você aprende na aviação, a pane, todas tem que ter uma resposta. Eu já tive pane de motor de helicóptero, cara. Não precisa desesperar. Pane tem. Mas essa aí eu... Não tem, cara. Você pira que não tem? Não, cara, a pane de motor de helicóptero não desespera. Amigo, não precisa desesperar, tem alta rotação. Se você não souber, você vai entrar em pânico, cara. Eu perguntei isso pros caras. Cara. Você pousa... Você vai pousar, cara, normal. Se tiver área pra pousar, né? Não, você tem... Se for de floresta, você vai... Por exemplo, na floresta... Montar num tronco. Não, o que faz na floresta? Você põe um rabo pra baixo. Aqui, ele sabe, cara. Só que você tem que pegar a cauda... Você não pode pousar no helicóptero. Não abre, fura o helicóptero. Ele fura o helicóptero. Você tem que vir de ré e assim, jogar a cauda na vertical, cara. Vai pra você ver. Só que quem não sabe disso, morreu. Ou seja, quando você não trata pane, você vai entrar em pânico, Joel. Então, a relação da pane e o pânico é o seguinte. Não tratou pane, por exemplo, a gente já foi pousar no jato, os trem de pouso não funcionou, cara. Dá pra ir lá no hidráulico? Dá não. Pera aí, vamos resetar os fusíveis. Pega lá o manual, não vai. Olha como trata a pane. Tem que puxar os 2 fusíveis no nosso jato. Aí o piloto de lá, eu de copila. E eu gosto de pilotar pra não morrer também, né? Pra saber o que tá acontecendo, pra não cair em conversa de gente que não quer fazer as coisas. Então, puxa os fusíveis. Tchup, tchup. Aí o trem de pouso. Abriu, cara, pronto. Pai, mas se não der, qual que é a próxima pane? Hidráulico, vai na mão. A redundância da aviação é assim. Se não funciona no eletrônico, vai no hidráulico. Tá bom. Ou no mecânico. E aí, o que acontece? Você não conseguiu? Cara, eu já sei até o que vai acontecer. Se eu precisar de ir no manual, vai estourar um negócio lá que vai custar caro pra depois arrumar no avião. Mas é muito melhor que rasgar o casco dele no chão. Não abriu. Dá pra pousar? Dá. Tem que chamar o corpo de bombeiro, avisar. Tenta fazer uma manobra pra ver se vai no tranco. Tac! Pra ver se no tranca o trem de pouso cai. Se não... Tem aviões, cara, que a ponta... Isso, você tem que fazer as coisas tudinho. Ou seja, quem não sabe o que fazer diante de uma pane, automaticamente entrou em pânico. Alguns colegas nossos entraram em pânico. O que acontece? O lactato vai lá em cima, o oxigênio acaba, sua musculatura enrijece, por isso que eu fico rindo o tempo inteiro. E eu vi o Nes na prova, por exemplo, que ele é uma máquina, mas ele acabou entrando em pane e foi pra pânico. Aí eu ficava falando, cadê o sorriso, maluco? Sim. Mesmo ruim tem que ter o sorriso, tem que fazer as coisas pra você sair da pane. Porque toda pane, guarda isso aí, vocês estão assistindo. Toda pane não resolvida vai virar pânico.
E o pânico, você já não é mais gestor da sua vida. Você é passageiro da agonia. Cara, eu vou comentar uma coisa aqui. Uma percepção dessa 1h46 que a gente tá junto. Vê se faz sentido, tá? Observando vocês. Eu tenho a impressão que vocês têm um mindset do tipo... Eu aprendo o que eu quiser. Claro, autodidata. Tá bom. As coisas não são difíceis. Quando não começa difícil é pra quem não começou, simples pra quem repete e fácil pra quem fala. Essa é a filosofia. Já vi você falando isso também. E vocês estão sempre querendo ter novos conhecimentos de diversas áreas e que isso... Aí tá o crescimento. Que é aí que tá o crescimento. Exato. Que isso alimenta a filosofia de vida de vocês. E é aí que revela os bloqueios. Novos desafios, bloqueios antigos à mostra. Você vai pegar aí. A gente tá em 2023. Dá um jump pra trás, cai em 2018. Volta todo mundo pra 2018, beleza? Uhum. Quais eram os assuntos que vocês não tinham a menor ideia que vocês iam estar tratando em 2023 lá? Por exemplo, sei lá, assunto, sei lá, IPO, tecnologia, comprar empresa, Não multiplicar, sabia que era valor IPO. múltiplos 8, múltiplos 9, valuation de bilhões, Não sabia nada. morar em Alphaville. Não sabia. Não atingia isso. Deixa eu... Disso. Imagina só. Ele já te pediu pra ir na Disney? Nunca pedi porque ele é novo, mas eu levei. Mais Mas ou ele menos. não tinha isso. Então, uma criança que não sabe que a Disney existe, Não pede. ela jamais vai sonhar em ir pra Disney. Então, muitas coisas que a gente vive hoje, a gente nem sabia que existia. Fui ver Porsche a primeira vez, morei em Alphaville, cara. Não era em Goiânia, não. Mas não tinha concessionário na época, tinha um ou outro carro. Então, aquilo que você não sabe que existe, você não sonha. Você não pede, você não É muito deseja, forte. você não almeja. Nunca imaginei ter Ferrari também. Então, a gente não imagina essas coisas. E aí, existe um conceito na aviação, falando que a aviação é massa, que chama visão progressiva. Você é muito louco. Que quando você tá no helicóptero, e aí tá meio que neblinado, você só enxerga 1, 2, 3 km de distância. Aí você não consegue ver onde é que você vai chegar. Só que você anda 1 km, você enxerga mais 1 km. Você anda 1 km, você enxerga mais 1 km. Você É igual animal. você ir à noite daqui de São Paulo pra Santos no carro, seu farol domina 300 metros. Perfeito. Você não vê a pista inteira, você só vê de 300 em 300 metros. Aí você anda 300 metros, você enxerga mais. E aí vai. A visão é progressiva. Então, uma criança não deseja ir pra Disney se ela não sabe que ela existe. A gente não desejava essas coisas, nem vivia esse nível de desbloqueio, de prosperidade de financeira e tudo mais. Então, progressivamente a gente foi crescendo. E onde é que limita as pessoas? Porque a mesma dádiva, uma qualidade em excesso vira um defeito. Autoconfiança, muita gente vê o Pablo como arrogante, porque ele é muito autoconfiante. Autoconfiança em excesso parece arrogância, ou pode ser arrogância, principalmente para quem não tem. E principalmente do ângulo que tá olhando. É Se isso. for de baixo, sempre vai ser arrogância. Se for de cima, vai ser compaixão. Porque um cara de cima olha o outro empolgado demais e fala... Identifico ele, eu era assim mais novo. Parece muito meu começo, parece muito quando eu era mais novo e tal. Então, isso é bom, a questão da visão progressiva, só que também é um limitador para muitas pessoas. Por quê? A sua visão sempre é maior que o seu recurso. O cara vê um podcast e fala, quero começar um podcast. A visão dele é um podcast. Aí qual que é a inspiração? É o JJ, iluminação, Amaran, câmera, Blackmagic, Sony, não sei o que, bonitão, televisão. Aí a visão do cara é um podcast, só que o recurso dele é um celular. Aí ele não começa. Tá. Pronto, Porque a visão é maior que o recurso. Só que ele tem que começar com o recurso que ele tem, que é um celular, que é um tripé. Que é a luz do sol, nem a iluminação, igual tem aqui, Foi assim que a controlada. gente começou, pô. Então, se a visão é maior que o recurso tem que ser maior que o quê? Que a desculpa? Não. Aí que é bom? A visão é maior que o recurso, então Ele a visão... tá falando de visão, A visão é um caminho. a visão que tá no coração. A visão que você tá olhando agora não chama visão. A visão... Isso é percepção. É diferente. A visão é um caminho, a visão é um alvo, a visão onde é que você pode chegar. Só que o seu recurso é limitado. Seu coração fala, vai, é isso que eu quero ser igual o Joel. Só que aí eu não começo porque o recurso não é do tamanho da visão. Não é do tamanho do Joel. Aí o cara fica travado. Então a visão é maior do que o recurso, porque ela te aponta um caminho, uma direção. Você vai crescer. Só que você tem que aceitar o recurso que você tem pra fazer o melhor que você pode. Aí você consegue depois destravar, colher os frutos com aquela pequena semente, fazer melhor ainda, e você vai crescendo. Então a gente não imaginava isso. Só que foi uma consequência. O que pra querer pra ver? Depende. O brasileiro comum e o médio, ele vê pra crer. Ele é igual um Tomé. Só que o gênio, acima da média, tudo ele crê, depois ele vê. O cara que inventou a xícara, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente e depois criou a xícara. O cara que fez a água, a embalagem aqui, o celular, Steve Jobs, ele não viu pra acreditar. Ele creu na mente, depois se concretizou e aí ficou visto. O médio, ele vê pra crer. Então tá a diferença de quem é extraordinário e de quem é ordinário. Eu sou um cara que estudo alta performance. Então a primeira coisa que eu botei na minha cabeça, que parada que é essa de alta performance?
tem conceito sobre isso, tem coisa estabelecida, tem coisa estruturada, pô, como é que tá no Brasil? E aí eu comecei a estudar, publicar livro e tal, aquele negócio todo. Só que alta performance, você tem um resultado acima da média. Você tem, eu tenho, a gente tá em altíssima performance faz tempo. E aí tem um papo agora que é meta performance. E aí eu falei, pô, essa parada fez sentido. Então, o cara que tá abaixo da performance, numa performance baixa, ele fala, cara, o que eu tenho que fazer para não ser demitido? O cara que tá ali na performance, ele se pergunta, o que eu tenho que fazer aqui para ter uma oportunidade de crescimento? O cara que tá em alta performance, o cara fala assim, o que eu tenho que fazer para ser o melhor? O cara que tá na meta performance, ele tá no ar refeito, a pergunta dele é a seguinte, o que a gente é capaz de fazer? Aí, faz corrida de carro? Monta empresa de carro? Cria campeonato cria uma liga, sei lá qual que é o nome, e ganha as competições de carro. Aí depois vai pro Ironman. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês têm ideia o quanto que pra alguns atletas foi ofensivo o que vocês fizeram? Por quê? O triatleta? O treino... Fala assim, ó. Ofensivo não, é surpresa. Surpresa, né? Não, Ofensivo não. Não, pra alguns é ofensivo. Meu cara é muito limitado, então. Fica mais ofendido, amigo. Não, já tô cantando a bola. Sério? Você acha mesmo? Não, tenho certeza. Mano, eu vim do esporte. Treinou 43 dias, fez a prova. Não, a gente ficou 10 dias na China, não pode falar 43. Já que é pra ofender, ofende de verdade. Não treinei na China. Não treinamos na China. Pegamos 7 voos internos na China. Ofende, pô. Ofende. Só que isso é uma pessoa, é algo que diz sobre ele, entendeu? Exato, mas eu quero falar que ofende. O cara fica, pô, como assim? Ó, perdão aí, ter ofendidão. Desculpa nós, pô. Eu ofendi também, quando eu decidi que ia fazer um Ironman e peguei a bike mais cara da época, os caras, ó, eu sei porque os caras do triatlon, que são meus amigos próximos, eles falam, ó, você caiu em grupo de WhatsApp, os caras estão falando. Pelo contrário, eu achei que os caras iam ficar felizes, porque a gente faz isso, aí dá visibilidade, mais gente vem pro esporte. Mas depende da cabeça. Mas o que ele tá falando é real. O Vinhal, eu escrevi lá que a gente treinou 43 dias. Tá maluco, mano? Isso não existe. Como assim que você fez? O Vinhal mandou no... Mas o Vinhal já é um cara com cabeça já resolvida. Ele curte. Ele vai falar, não, ele não ficou ofendido, ele ficou surpreendido. Ele gosta. Diferente. Mas ele sabe que os caras falam, pô, meu... não fica vendendo essa história de que... Não, mas a gente não vendeu. Não é fácil. Foi a nossa dificuldade. A gente teve uma viagem pra China, ficamos 10 dias na China, no meio do Iron. Tanto é que a gente ia fazer a da Austrália por causa disso. Aí nós chegamos num denominador falando, pô, ia atrapalhar a nossa energia. Então vamos antecipar esse negócio. Era pra treinar para o da Austrália, que é em dezembro agora, no começo de dezembro. E aí, tem um negócio massa aqui, que é como diz meu digníssimo sócio, um código. Intensidade distorce tempo. 43 dias nosso, 33 que seja, tirando 10 da China e tal. Eu nadei todo dia. É 6 meses de uma pessoa comum. Peguei. Não porque a gente é melhor, mas porque a gente parou de trabalhar. Pois é, mas tem uma coisa, a gente não treinou o esporte, que o Ironman não é triatlo, o Ironman é mentalidade, cara. E aí, com hardware, né, com um corpo forte, nós viemos num campeonato de sono dormindo como nunca. Sim, eu sempre tô promovendo esses desafios pra quê? Pra aquela pergunta que doeu que você fez aí, o que vocês tinham de 2018 pra cá? Meu amigo, 2018, eu não tinha feito um livro, eu não tinha feito um lançamento. Meu primeiro livro e lançamento foi no mês dia 8 de dezembro. Um aluno meu falou, vamos lançar você, cara. Aí me lançou lá na plataforma X lá. Quando ele me lança, colocou as aulas de cabeça pra baixo. Áudio ruim, faturei 43 mil sem gastar tráfego. Foi aí que eu ganhei ele, que eu fiz um relatório. De cabeça aula de cabeça pra baixo, check-out sem CPF, sem telefone, sem recuperação de carrinho. Mas aula de cabeça pra baixo não. Pois é, mas sabe o que é engraçado? Eu fiz. A menina, eu fiquei 4 horas e 40 dando autógrafo nesse dia, 8 de dezembro. O Centro de Convenções de Goiânia mandou eu vazar, senão eu ia pagar uma multa lá gigante, porque ninguém ia embora. A última menina, cara, da fila chegou em mim e já falou, o livro era antimedo. Eu li seu livro na fila. Eu achei 7 erros. Aí eu nem olhei na cara dela, só peguei assim uma caneta e fui dar o autógrafo e falei assim, no seu livro não tem nenhum erro. E eu autografei e entreguei. Ela falou assim, por que você é estúpido desse jeito? Eu falei, porque eu te conheço. Você não fez livro. Que quem faz não reclama de quem fez. Não critica quem faz. Agora você ficou esse tempo todo pra chegar aqui e falar isso. Porra, na tua única chance. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tenho uma editora. Eu chamei meu povo lá e falei assim, ó, quem quiser me afrontar duramente, corrija meu livro. Esse livro vai ficar com esse erro pra sempre. E eu recebo mensagem direta, tá errado. E eu escrevo, foda-se. Isso é pra curar todo o perfeccionista. O perfeccionista nunca vai fazer nada.
Eu não aceito, eu tenho 43 livros. Não admito corrigir meu livro que tá com erro. Pá, mas seria bom. Fizeram de tudo. Eu falei, o próximo tocar no assunto pode sair da minha frente, eu não quero saber. Esse livro é em homenagem a essa mulher, aos que não fizeram. Ele não vai corrigir esse livro. Pode fazer 30 edições dele, não vai corrigir. Tá lá os 7 erros. Então, assim, esse lance, cara, vocês que estão assistindo, homens e mulheres, ou não sei se tem todos, difícil todos aguentar assistir até uma hora dessa, mas é o seguinte, se você quer prosperar, tem como. Vai ter que mudar o ambiente. Aqui em Alphaville, nós não viemos por causa de ninguém não, cara. Nós viemos por causa de um evento. Não tinha ninguém de nós tudo aqui que a gente conhece, dos badalados, não tinha zero, né, Marcos? Não tinha ninguém. Só que aí, cara, eu queria ir pra Paulista. E ficou na dúvida de São Caetano, né? São Caetano, ó, eu ia pra São Caetano, eu ia morar em Moema. Aí meu coração só falava assim, não, não, não. Aí eu vi um evento do Eduardo Reis, dando volta no quarteirão. Aí todo mundo, não mexe com isso não, lá não tem metrô. Eu falei, mas eu não quero vender pra quem anda de metrô, mano. Aí, colisão, assim, de pensamento. Cara, nós fomos comprar um pão de queijo na padaria, eu e o Marcos quase choramos. Porque lá em Goiânia, cara, assim... Ele também sentiu a mesma coisa, vindo de Santos, certeza. Pô. Não, mas de Goiânia pra cá é maior. Aí a gente olhava pra aquilo e não acreditava, cara. Falava, não, vai ficar pobre só comprando pão de queijo, filho. Aí a casa, aluguel das casas, eu falava, caramba, porque eu não ia chegar e comprar uma casa, eu queria conhecer o lugar. Lógico, eu fui Irmão, assim também. Nós chegamos então aqui, em 2019, e ao chegar aqui, sentar nas mesas e praticar o que a gente praticou, você acabou falando aí que você comentou com o Nigro faz parte do nosso crescimento. Você tava um trem louco com ele. Você tava lá, né? Ele ia lá todos os dias na empresa, nós fizemos um lançamento junto. Eu lembro, é muito massa ver ele hoje cheio, né, da palavra, cheio de Deus ali. Eu lembro dele, eu tenho as mensagens, ele, bro, me explica essa palavra aqui. A gente usou a palavra da semeadura. Foi. No lançamento. Da maçã. Da maçã do milho, foi na fazenda, pegou o milho. Então, do Ninguém milho, a sabe maçã, quanta semente tem dentro a maçã eu usava, semente. eu falei pra ele, pega isso aqui que vai frutificar. E aí você entrou no meio, você trouxe um negócio muito massa do... a semente é a única coisa que se conecta com o futuro. Acho que foi você que criou isso. E a gente juntou ali pra fazer aquele lançamento. Você que não sabe, essa parte você vai descobrir agora. Você falou o negócio dos 50 milhões. A gente guiava. Eu ficava guiando o Nigro no lançamento. E ele é o cara mais brabo que eu conheço pra ler. Ele é surreal. No WhatsAppzinho. Eu ficava escrevendo no WhatsApp pra ele e ele ficava lendo. E assim, foi animal. Aí eu pedi pra ele fazer um negócio. Eu não vou comentar que negócio que é. Ele falou, eu não vou fazer. Aí eu falei pro meu time assim, ó. Se ele fizer, nós vamos fazer esses 50 milhões. O Nigro fazia uns lançamentos de 8. Eu falei pra ele, nós vamos ultrapassar 20. Ele ria, não tem como, não sei o quê. Vai. Aí fizemos 23,6 com ele naquele dia. Quando terminou o lançamento, eu virei pro meu time e falei assim, se vocês colocarem 100 mil pessoas igual o Nigro tem, eu faço 50 milhões. Aí a cara do Marcos, sabe qual é o maior lançamento nosso até aquele dia? O do Nigro. O abaixo dele, o nosso, 13 milhões. Aí o que aconteceu? Nós não ficamos focados em 50 milhões. Nenhuma vez nós pensamos nisso. Só que eu falei, esse tanto de energia. Se tiver 100 mil pessoas na minha live, eu faço 50. Dá pra bater 50 milhões. Aí a gente esqueceu esse trem. Previsibilidade de lead é igual a previsibilidade de receita. Cara, energia, cara. Gostou dessa, hein? Amei. Então o que acontece? A gente juntou energia, acontece um milagre. No dia da abertura do carrinho, maluco. Uau, 102 mil pessoas. Eu fiz assim, 102 mil. Olha meu braço, João. Eu falei, é hoje. Aí eu falei, me dá a fita aí que eu vou fazer o que eu falei pro Nico fazer, ele não fez. Quando eu levanto o braço, maluco, foi o quê? 20 milhões em poucos minutos. 12 minutos. 12 minutos, 20 milhões. Nós batemos 57. Aí, acabou, nós fomos dormir. Mano, a gente não empolga com esse negócio de dinheiro. A gente sabe que é energia, nós estamos conduzindo energia. Aí a gente foi reunir. Eu falei, no outro dia reuni, eu falei, vocês já perceberam o que aconteceu? Não, nem em casa, né? Eu não lembrava. Eu falei, eu tô surtando aqui. Aí do quê? Eu falei aquele dia no lançamento que a gente fez com o Nigro, que se eu tivesse aquele tanto de gente, eu ia fazer 50 milhões. E tinha 102 mil pessoas. Na hora que falou 102, eu virei pro Marcos. Falei, Marcos, é agora. Foi assim, é um caos. Você vê nosso bastidor, a gente muda as coisas o tempo todo, cara. Nesse dia eu dobrei o valor do curso, lembra? 30 minutos antes. No meio da live. Passou um VT, ele foi na sala e falou... Eu falei, a energia tá sobe o errada, preço. velho, pode subir.
Aí ele falou, velho... Você não ouviu, você não sabia. Foi no dia do pitch, na hora do evento. Acontecendo o pitch, ao O que você percebeu? A energia, Porque ele tá de gente. Eu quero... Joel, você percebeu? O Nick perguntou, por que vai dar 50 milhões? O que você acha? Eu Assim, percebi. você falou o quê? Não sei, mas o negócio lá tá leve, tem uma energia. É aquilo. Então, Vocês tinham feito uma estratégia de os caras mandavam umas mensagens, eles receberam umas 20 mil mensagens. Por que eu tenho que estar aí? não, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, esse preço tá errado. Eu entrei na sala dele, que é a sala de cinema da casa dele. Falei, troca o preço. Aí o Marquinhos, você tá entendendo o que pode acontecer? Não quero saber de nada. Pode pôr o dobro do preço, que o preço tá errado. Aí o Marcos olhou, certeza. Eu voltei pro ao vivo pensando assim, o Marcos não vai pôr, não é possível. Ele foi lá e pôs o dobro, cara. Porque se o cara não suportar o que eu penso, a gente não pode ser sócio. Não pode colidir princípio e valor. Valor até pode, princípio é impensável. Colidir princípio. Valor, a gente pode ter valor diferente. Ok. Você pode ser de outra religião, isso pra mim não importa. Agora, a gente ter princípio diferente é certeza que nós vamos falir um negócio junto. Certo. Porque princípio é inegociável. Então, assim, a gente nunca imaginou chegar nisso. E a gente continua falando algo. E até, se você tiver afim de anotar, anota isso. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Nunca se acostume, lembra disso. Falta de dinheiro não define quem você é, nem um tanto de milhões que você recebe na sua vida define quem você é. Agora, para onde você está indo, a visão que você tem no coração, sempre a visão vai ser maior do que o recurso que você tem. Nós estamos indo para a África agora. Na África nós estamos terminando de construir uma cidade. Essa construção dessa cidade, eu tenho um chamado no meu coração, reconstruir 10 mil. Mas na onde que eu vou arrumar isso, cara? Aí vem na minha cabeça um grande movimento. Eu preciso levantar a gente pra prosperar pra fazer isso. Porque se for só na minha conta, cara, eu dou pra fazer 10 cidades. Custa 25 milhões pra fazer uma cidadezinha com 3 mil pessoas, cara. Tá terminando. Só que aí acontece, Quando você fala fazer uma cidade... Você pensa o povo jogado? As Literalmente... casas, escola, Escola, hospital, rua, estádio, galpão de empreendedorismo completo. Nós colocamos energia elétrica, eu pus no meu bolso essa aí. furou poço de água. O furopoço foi um pessoal da Coreia. Mas a gente juntou um povo pra fazer isso. Inclusive nós estamos indo em 100 pessoas agora pra África. Agora no começo do mês, de dezembro. O que é o alvo? Terminar essa cidade, pegar o mapa, fazer o debriefing. Como é que faz, como que não faz, como é que gasta menos dinheiro. Pô, antes da pandemia, cara, gastava 20 mil reais pra fazer uma casa. Hoje gasta 100 mil. Lá na África é o terror. Então o que acontece? Você tá envolvido com várias coisas, vai aumentar a sua mentalidade. Você vai sentar em mesa diferente e as coisas vão começar a fluir diferente. Eu nunca quis, cara, ter carro nenhum que tem na minha garagem, cara. Na sua garagem, imagina os carros, Marco. Nós resistimos a essas coisas. A casa agora tem 14 milhões de reais lá dentro da garagem agora. A gente pensava ter um carro, não Um carro, né? É loucura. Essa é a loucura de continuar crescendo e rompendo. Nunca se acostume, nunca bata palma pro que você fez. Comemore, pague a recompensa. Mas só que você ficar 2 minutos batendo palma pro que você fez, você fala, é aqui que eu queria ficar. O que meu velho pai falava sobre a aposentadoria, lembra? Tenha 10 casas de aluguel que você pode aposentar. Tem 10 casas de aluguel. Eu tenho hotelaria aqui em Alphaville, nós temos resort. Cara, não dá pra aposentar, porque isso não paga nem o combustível do helicóptero, cara. O lucro que eu ganho com a hotelaria não paga os aviões, cara. Não dá pra pagar. Ou seja, o meu pai falou da vida dele. Ele dá conta. Inclusive, eu propus pra ele. Eu vou comprar uns 30 apartamentos pro senhor, nós vamos vender esse aqui seu, o senhor vai administrar esse aqui, por sua aposentadoria, que ele foi funcionário público, Certo. ganha pouco. Banca o teu lifestyle. Isso, só que ele não quer, cara, você pira. Ele não quer esse lifestyle, ele fala, mas pra questão de dinheiro. Eu falo, mas gente, nós vamos inventar um monte de coisa. Eu vou te dar um taqueira de golfe de 50 mil, você já vai ver aonde que precisa de dinheiro pra pagar. Então assim, cara, o lance, por exemplo, o golfe. Eu tô lá nos Estados Unidos, Marquinhos, eu liguei pro Marquinhos emocionado, cara. A gente emociona igual criança até hoje. Sim. Tô jogando golfe com um cara, minha primeira vez, mano. Aí o cara vira dono da Coca-Cola, velho. Lá nos Estados Unidos. A conversa é meu Gulfstream. Você quer comprar meu avião? Aí eu comecei a arrepiar, velho. Eu falei, esse trade digital é tão pequeno, mano. Uma taqueira de golfe. Eu fui jogar golfe, tô jogando com o cara que é dono da Coca-Cola, mano. Da família da Coca. Que loucura. E naquele contexto eu liguei pro Marquinhos, vamos jogar golfe. Aí, até hoje ele não comprou a taqueira dele. O Nes tá jogando. Aí a gente começa a entrar nisso, porque a gente já existe um outro mundo. Sim. Atrás dessas coisas. E a gente não vê, cara. Então a gente tá aqui pra aprender, pô. Destravar e crescer e salvar a maior quantidade de pessoas possível que a gente puder. Ô, Joel. Qual o maior problema da maioria das pessoas que estão nos assistindo? 3 coisas. A maioria só quer melhorar. E tem como melhorar.
processo de melhora, você volta rapidinho pra onde você tava. Porque você melhora e piora. Tem gente que muda. Pra mudar de cidade, pra mudar o cabelo, é o segundo processo. O segundo processo de mudança é um reposicionamento geográfico. Nem que seja dentro da sua própria cabeça, tá? Você vai e também volta. Agora tem um processo, que é o que eu me enfio o tempo todo. O processo que me impossibilita voltar atrás. Transformação. Melhora, mudança e transformação. O que é a transformação? O bebê ama estar na barriga da mãe dele. A mãe ama o bebê na barriga. Os dois entram num acordo. Mora aí. O bebê fala, fechou, eu não... Só de ouvir falar como é que funciona lá fora, eu não quero sair. A mãe ama aquilo mais que tudo, fecharam um acordo. Cara, 41 semanas, esse bebê vai morrer ou o próprio corpo vai abrir a pelve e vai empurrar esse menino pra fora. Ali chama transformação. Era um só. Tá dentro do corpo da mulher. Quando se transforma o feto se transforma nesse bebê, nesse nativivo, respirou, ganhou personalidade jurídica. No mundo jurídico, se não respirar, é natimorto. Respirou, adquiriu personalidade jurídica. Quando ele respira, isso chama transformação. Ele não respira mais pela mãe, ele não come mais internamente pela mãe, apesar de tomar o leite materno até os 2 anos, a indicação. Quando ele se transforma em alguém que vai ter que se virar, ali não tem volta. Se a mãe falar volta, vai morrer a mãe e o nenê. Ou seja, todo o processo transformacional, ele obrigatoriamente elimina a etapa anterior. O que a gente mais tem na sociedade hoje é menino, às vezes até casado, mas ele não se transformou. Ele só melhora, piora. O cara tem uns viciozinhos dele lá. Todo cérebro, você tem que saber, todo cérebro tem vício. Todos, o meu, o seu, dele. O problema é que tipo de vício que você tem. Nosso vício é Iron Man agora. E eu tô doidinho pra sair desse vício. Não por agonia, porque não achei tão difícil. A gente treinou distorcendo o tempo, usando tudo de tecnologia. Eu deitei em câmera hiperbárica, você não tá entendendo. Eu fui fazer tudo que tinha que fazer pra virar uma máquina. Treinei, mudei minha cabeça, mudei meu corpo, pus meu glúteo pra aguentar o tranco. Então o que acontece? No processo transformacional vai doer. Só tem um indicativo. A transformação anula a etapa anterior. Borboleta bateu asa? Bateu. Esquece, você não é lagarto mais. Já lagarto, acabou. Então, a equidíase da cigarra. Os artrópodes. Os artrópodes, eles mudam a sua... Exoesqueleto. O exoesqueleto, o que vai acontecer? Não, eu quero aquele esqueleto. Não, você não quer, aquilo lá não existe. Agora tem a pior parte. Você tá fazendo isso o tempo inteiro, sua pele tá escamando o tempo inteiro, só que você não tá evoluindo na sua cabeça. Você não tá aumentando sua potência. Então, qual que é o processo que eu falo pra vocês? Transformacional. Tem gente que... vive achando que o mundo é religioso, tudo é religioso. Esse código aí foi muito massa. Nem tudo é religioso, mas 100% das coisas são espirituais. E aí qual que é o problema? O cara que fica só olhando pro espectro religioso, ele é 100% limitado com tudo. Eu vim da igreja, pô. 20 anos a mesma igreja e tudo, e eu lembro que é tipo assim, você tá desanimado? Não, é uma opressão maligna. Você não consegue um negócio? Não, você tá impedido. Tudo é religioso. Então, se o cara ele não transformar a mente dele, ele vai culpar sempre a religião. E é fácil culpar o diabo, né? Porque o diabo você expulsa, agora a pessoa precisa de tratar. Então, se a energia do cara tá num lugar, ele só pensa daquele jeito. Por isso que você tem que conhecer, furar as bolhas. Aí isso vai... Cada furada de bolha que você der, isso vai transformar a sua mente. Então, descobrir esse processo transformacional, cara... O meu maior pavor do Iron era só cruzar a linha. Quando eu cruzei a linha, assiste o vídeo de novo, depois se você puder. A cara que eu tô assim, ó. Eu falo, véi, eu não posso voltar aqui atrás. Essa linha é um negócio intransponível, já foi. Então agora eu tenho que fazer outra coisa. Isso vem me transformando. Eu era um cara que não acreditava que eu podia escrever. Como é que tem 43 livros? Alguém pergunta, mas de onde você tira esse tanto de coisa? Deixa eu te mostrar um negócio. Bloco de notas. Vou te mostrar um negócio. Fala aí. O que era a pergunta? Nem lembra mais, né? Eu já tô... Doidão, eu já distorci o tempo. Eu já tô no Interestelar aqui, ó. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. Livros. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você já tem teus livros escritos ou os títulos. Cara, e depois 73, vai abrindo. Eu tenho 73 livros para escrever. E eu me dediquei falando que eu ia escrever só 100. Só 100. Ele tava na minha frente aqui, pô. Quanto você acha aí? A glória do Iron Man não tá em cruzar a linha de chegada. Ele falando de linha de chegada. Você falou a glória, não é a glória. Isso foi uma das coisas que me fez fazer. Porque eu fui caçando motivo pra fazer, saca?
no começo não queria fazer, foi esse da mentalidade e o da glória. Porque quando você acha que a glória tá na chegada, se o cara quebrar o pé ou machucar um dia antes do Iron, ou cair de bicicleta igual você fez na semana anterior e não fazer o Ironman, pra mim ele tem a mesma glória do cara que passou na linha de chegada. A glória não tá em ser milionário. Fazer R$1 milhão. A glória é quem você deve se tornar pra ser milionário. A glória é quem você deve se tornar pra realizar o Ironman. Então a glória não é passar lá e ter a medalha. A glória é o quanto que você dormiu mais cedo, quanto que você descansou mais seu corpo, o quanto que você emagreceu, o quanto que você treinou, o quanto de vitamina N. O quanto de vitamina N, o quanto tava chovendo, você foi lá e fez pra... Foi meio chovendo, eu vou entrar na piscina, vou nadar hoje, senão não vou conseguir fazer a prova. Isso é a glória da parada. 75 livros. Já tem aqui, ó. Você sabe como que eu faço? Eu peço pro meu time de design já ir fazendo as capas hoje, pra eu me inspirar naquilo, aí eu vou dedicar esse assunto. Aí eu vou abrir uma live, eu faço 2, 3 lives, viro o livro. Então aqui, ó, vou te mostrar aqui. Ó. Essa. Olha aqui. Muito bom. Sim, o livro 72, o esporte molda o caráter. Ou seja, de tanto estar envolvido nisso, eu tenho percebido que, cara, quantas vezes eu batendo os braços ali no mar, lembrando por que meu pai não me pôs na natação. Eu pensei a mesma coisa, meus filhos vão nadar cedo. Aí, não, eu já cheguei lá em casa e falei, deixa eu ver vocês nadando. Mas vocês não nadam. Vamos arrumar um professor que gosta, você tem que aprender a nadar agora. Cara, tinha que ser você tem que ver a diferença. Você tem que ver a diferença do cara que nada desde pequeno e a gente, os caras de 30 anos, aprendendo a nadar. Aí, por exemplo, eu sou piloto de corrida, tô arrumando a vaga numa outra divisão, vou lançar a ideia agora, você vai ver, uma divisãozinha melhor. E aí o que acontece? É muito ruim, cara, correr com um cara que corre dele sim. Vocês têm um canal da Mancha pra fazer também, hein? Não, o canal da Mancha é. Pesquisando, cara. Não, eu vou. Falar que vai fazer, é fazer. Não, eu vou. Se o Marcos não for, ele vai pelo menos no barco lá pra falar, vai. Dá o suplemento. Cadê a próxima lombada aí? Bonnie Night aqui. Eu chamo de lombada, mas é... Quebra-mola. Não, então, cara, assim, pelo amor que eu tô pela água, não é uma questão de eu quero ser o 21º brasileiro a fazer, não. Eu vou fazer. Eu só preciso do talento que você tem. Então eu preciso das horas. Eu não preciso ser igual a você, mas eu preciso de um talento que você já construiu. Eu acho que para atravessar, eu preciso, assim, por baixo de 1000 horas de nado. Pra quê? Pra aprender esse nado. Sim. Esse nado ritmado, esse negócio que a gente descobriu, que o nado, quando ele é deslizado, toca uma música dentro da cabeça. Aí ritmo, a música, né, cara? Fica o ritmo da respiração com a água saindo. Quando a música dá errado, é porque ergueu a cabeça que vai bater água na nuca. Eu falei, tá errado, corrige. Aí pega o ritmo de novo. Então, tipo assim, eu tô apaixonado pela água. Eu tô falando eu. Mais. Então, tipo... terapêutica. Então, aqui... Quantas crianças não morreram afogadas? Se tivesse nas políticas públicas... Afogada em piscina. Se tivesse nos colégios e todo mundo soubesse nadar, e diminuiu muito essas mortes. Uma dica que eu dou pra todo mundo que tá aqui, ó. Tem que fazer isso. A dica que eu dou pra todo mundo, esses botões rápidos aqui, o meu é bloco de notas, câmera, eu tiro muita foto mesmo de ideia. O tempo inteiro e vídeo. E tradutor que a gente tá aprendendo inglês agora, né? Tá esforçadinho aí. Então o que acontece? Cara, rede social, internet, os botões rápidos. Põe o Instagram longe, cara. Põe o WhatsApp longe. Eu ponho ele dentro de um lugar e eu fico trocando ele de lugar pra me dar trabalho pra achar, pra eu não ter que ficar mexendo. Quero só fazer uma consideração, porque a galera pode achar assim, puta, o Pablo... essa aí não é assim que funciona. Galera, é assim. Eu lembro da época do Clubhouse, que a gente conversou, não sei porquê, tu falou, não quero mais saber desse Clubhouse, eu não quero nem pegar esses troços, eu quero ficar distante disso. É verdade, a pessoa pode achar que quando você fala, deixa o Instagram longe, mas não é assim que você pensa, mas é assim sim, porque eu já vi várias vezes. Cara, é o seguinte, quando você perceber que você não tá na linha de produção, mas tá na linha de consumo, você perdeu o jogo. Esse recado, vocês têm que entender que o que a gente fala não serve para 100% das pessoas, porque cada um tá num contexto diferente. Exato. Por exemplo, eu falo para as pessoas assim, cara, larga a CLT. Eu não tô falando pro mundo inteiro largar a CLT, senão vai perder os trabalhadores. O trabalho é um nível de estágio, cara. O salário é uma recompensa para quem tá aprendendo. Você parou de aprender, sai daí. O recado é muito simples. Mas o mundo inteiro, por exemplo, se eu sair candidato a presidente, ano passado eu saí. Se eu sair de novo, você vai ficar com esse discurso? Cara, o discurso não é o mesmo discurso, cara. Tô chamando gente pra ser os caras que geram os empregos. Uhum. Então tem gente que vai ficar a sua vida inteira. Por exemplo, tem um filme do King Richard, tem certeza que você assistiu. Opa. Cara, se toda a família pobre tivesse um pai e uma mãe igual aquele cara... Vixe Maria. Nossa, loucura, hein? Cara, você não prosperar, mas a prosperidade do seu filho vai te atingir. Então treine eles, caramba. Pô, esse filme eu assisti virou reunião familiar, cara. Então... Assisti e falei, lá, reunião familiar. Assisti, não vou, falei, reunião. A gente assistiu, não vou, vindo pra cá. Reunião. Cara, eu sugiro que você assista o filme pelo seguinte...
Treinando campeãs. Treinando campeãs. King Richard, o pai da Serena e da Venus Williams. Cara, não tem como, pode levar 10 anos. Eu lembro quando eu casei com a Carol, Marcos, eu falei pra ela assim, ó, ela veio de uma família bem sucedida. Eu falei, Carol, pelo amor de Deus, não preocupa com essa pobreza que você tá entrando, não. Eu pedi pra ela coisa que nenhuma pessoa tem paciência pra ouvir. Me dá 10 anos. Caraca. Eu vou me esforçar como homem, vou dar tudo que eu tenho e aquilo que eu nem sei sobre mim. E em 10 anos, nunca mais você vai falar de dinheiro, nunca mais você vai ter essa preocupação. 7 anos. Nunca mais ela pensou nesse assunto, nunca mais e acabou. Nosso primeiro ano de casamento, a discussão era assim no telefone. Eu tô aqui com cartão Carrefour, a gente pode comprar um home theater ou pode comprar uma TV, o que você acha? Aí ficamos em dúvida, 17 prestações pra comprar um dos dois, comprar uma TV. Isso acontece. Legal. Da hora, né? Não, muito legal. Cara, Muito legal. 7 anos esse negócio aconteceu. Vocês não conseguem entender o que é um pensamento exponencial. O Marcos contou. Eu vou traduzir pra você, que às vezes você não sabe, porque se eu estivesse ouvindo nessa fase, eu não ia Dá pra entender. desenhar, isso é muito mais louco. É o seguinte, o pensamento exponencial é uma rampa sobre outra rampa. E o que faz a gente crescer é a nossa capacidade de absorção de conhecimento e de sabedoria. Então, por isso que a gente vive em desafios novos. E vou viver até meus 120 anos. Eu nunca vou topar essa ideia de aposentadoria, porque ela é programada por um sistema. Eu, por exemplo, já não trabalho. E eu vou chegar uma hora que eu não quero saber de nada mesmo. Inclusive, essa aposentadoria que todo mundo fica falando, a minha é no dia 17 de abril, às 18 horas do ano 2027. 2027 pra frente, você não me vê em empresa, nem mexendo com dinheiro, nada. Eu vou treinar outras pessoas e eu quero saber de nada. O que acontece? Quando você definir na sua vida que você quer algo, seu coração gritar por isso, é um negócio chamado visão. Se Deus te deu essa visão, e Ele dá essa visão, Ele também vai te dar provisão, mas Ele não vai começar por você. A última vez que Deus escolheu uma mulher para um cara, esse cara jogou na cara de Deus, né, com todo o temor e tremor. Não é que ele jogou, ele falou, a mulher que tu me deste fez isso. Foi Adão. A única vez que Deus plantou um jardim e o cara jogou isso na cara dele, as únicas vezes que Deus fez por alguém é só essa, vocês já podem ficar com elas. Depois daí é você que planta, você que escolhe. Qual o problema de todo mundo? Não, Deus vai arrumar uma mulher pra mim. Não, não vai. A sua frequência vai atrair a pessoa que você tem. Tanto é que tem gente que começa a crescer e depois tem problema, que a pessoa não quer acompanhar, né? Então, o que eu deixo de mensagem pra vocês nisso é o seguinte. 5 coisinhas. Eu olho pra essa mão minha aqui e lembro disso direto. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. O que me fez prosperar demais? Sempre estar num lugar novo. O lugar novo tem pessoas, não é de idade, é gente nova, com pensamento diferente. Cérebro transou ideia nova. As ideias precisam ser assassinadas, senão elas não viram nada. O brasileiro ama ideia, mas odeia ação. Matou uma ideia? Matou. Então ela foi pro teste. Virou uma ação. A ação nova vai te dar uma resposta. Resultado novo. Nosso desejo, tendo uma grande empresa na América Latina de lançamento, é não mexer mais com lançamento. Meu grande desejo é sempre quebrar as coisas que a gente mesmo cria. Porque a gente é maior que isso. Te entendo. Até para responder uma pergunta que você fez, eu não respondi. Como ter esse tanto de negócio? Não é só ter nos caras. É todo mundo tendo a mesma filosofia, unidade e linguagem. Exato. Então nós pensamos com o mesmo propósito, unidade e linguagem. Se você quiser o código disso, de onde eu tirei, tá em Gênesis 11:6, que é a história da Torre de Babel. Conta aí. Animal. Seguinte, o homem, um tal de Nimrod, falou o seguinte: nós não vamos aceitar Deus acabar com a terra do jeito que ele acabou no dilúvio. O que nós vamos fazer? Deus deu uma ordem lá em Gênesis falando o seguinte, que era pra gente multiplicar, expandir e encher a terra. Tá escrito de jeito em Gênesis. Gênesis 1 e 2. O que rolou? Ele falou, nós vamos fazer o contrário, mano. Nós vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos tocar os céus e o nosso nome vai ser exaltado. E a gente não vai fazer isso. Então o Nimrod criou a Torre de Babel, que pelo estudo antropológico aí, ela tinha 2,4 km de altura. Na Bíblia não revela esse tamanho, mas pelo estudo é esse tamanho que eles chegaram. O Burj Khalifa tem 800 metros. 3 Burj Khalifa. É o 3 Burj Khalifa. Você vê a tecnologia daqueles caras. Eles criaram Tubal-Caim, que era o filho de Caim, ele criou flauta com cobre. Hoje você pega qualquer pessoa mediana, não sabe nem aonde que acha isso e nem como que faz isso. Sim. Essa é a tecnologia desses caras nessa época. Sim. E em Gênesis 11 tá escrito o seguinte, que Deus viu aquilo e desceu aqui na terra. Deus descer na terra, irmão, a treta tá violenta.
Quando ele desce, tá lá em Gênesis 11, 5 e 6. Ele fala assim, ó. O homem, agora, ele é ilimitado. Tudo que eles se propuserem a fazer, não tem como parar eles. Porque eles juntaram essas duas coisas que você escreveu aí. Unidade e linguagem. Tá escrito assim, ó. Deixa eu pegar aqui que é muito louco. Quando ele fala assim, eles vão fazer, isso aqui, um dia eu tava dando consultoria numa empresa, e essa consultoria, esse cara, ele me pagou, não foi com dinheiro, ele me pagou foi com isso, porque o dinheiro pra mim é insignificante. Ele me deu esse negócio, tava no manual da empresa dele. Eu falei, pô, eu estudei teologia e não entendi a profundidade disso. Eu aprendi dentro da empresa, você pira? Um cara que falou, nossa cultura é essa. Olha aqui que louco. Gênesis 11:5 tá escrito assim, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, nossa, é louco demais, eis que o povo é um. O povo é um, significa unidade. E todos têm a mesma linguagem. O Flávio Augusto ficou bilionário aqui nesse versículo aqui, com o WhatsApp. Sim. Todo mundo tem a mesma linguagem na venda ali. Igualzinho, você sabe como é que é. Eu sei. Não, eu falei outra coisa. Mas o estilo de venda dele, você chama um outro repete, sem os dois se ver igual. Eu tô ligado, só que foi isso não. Foi o Wizard, o Flávio sendo dono de escola de inglês pra desfazer isso aqui. Tá ligado? Os caras falavam uma língua. Então, ó. E todos têm o povo é um, unidade. Ou seja, você enxergar um povo inteiro como um só. Por exemplo, o povo chinês tem unidade, o povo brasileiro não tem. É um querendo derrubar o outro. Exato. Chinês, mas eu não concordo. Ninguém tá falando de concorda ou discorda. Esse é um povo. O povo americano, para construir a nação americana, era um povo. Agora não é mais. Quebraram esse povo. Cheio de ideologia. Como é que quebra um povo? Com ideologia. Então você quebra a unidade desse povo e quebra também a linguagem. Olha que louco. É isso que deixa daqui, Joel. E todos têm a mesma linguagem. Unidade e linguagem. Isto é apenas o começo. Ponto e vírgula. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Mano, quem falou isso que foi Deus. Tudo que eles intentarem fazer agora não tem restrição. Ele acabou de revelar um dos códigos mais pesados do mundo. Como é que quebra um casamento? Quebra de unidade, quebra de linguagem. Como é que quebra problema de sociedade? Nós temos unidade e linguagem. Ou seja, tudo que a gente põe a mão vai prosperar. Aqui está escrito assim, ó. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Isso aqui chama poder ilimitado, irmão. Juntar. Aí no contexto lá em Novo Testamento, tá falando assim: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa fala é de Jesus. Ou seja, quando você tem unidade de linguagem, 2 pessoas operando, o que tá funcionando na eternidade é ilimitado o seu poder. Por isso que a gente não tem meta. A gente só preocupa com uma coisa. Vamos juntar e ter unidade de linguagem. Por que eu treino os caras 1 ano antes pra aceitar uma sociedade de uma pessoa? Pra construir isso. Unidade de linguagem. E pra piorar, escuta essa. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua para que um não entenda a linguagem do outro. Como é que acaba com o casamento? Um não entende o que o outro quer, cara. Quebrou a linguagem. Quebrou a linguagem, a unidade vai quebrar. Quebrou a unidade, vai quebrar a linguagem. Como é que é um casamento destruído? Um fala em alemão, o outro tá falando em hebraico. Não tem como, irmão. Então, esse aqui, pra mim, é um dos... Tem 33 mil versículos aproximadamente na Bíblia. Mais de 30 mil é certeza. Acho que é uns 33 mil. Esse é top 10 da Bíblia, pra você ter uma noção. Nós já ficamos no Hotel Armani, no Burj Khalifa. É impressionante aquele prédio que eles fizeram lá no Oriente Médio. Em Dubai. Ele é 3 vezes menor do que o que esses caras fizeram. E aqui tá escrito, do jeitinho que eles fizeram. Tem aqui escrito. Se você estiver assistindo... e colocar unidade e linguagem nas suas relações, você vai descobrir o ilimitado. Só que o ilimitado não é um portal que você atravessa do dia para a noite. O ilimitado é empilhamento de pressão, construção. Hoje, a gente, antes de vir aqui, nós estávamos no telefone, ele no carro dele, eu vindo com o meu segurança. E eu falando para ele. Ele falou um negócio de um apartamento num lugar onde a gente achava que era o lugar mais louco da nossa cidade. Que era o melhor prédio de Goiânia. Aí eu falei, um amigo meu mora. Aí ele falou, pois é, meu leilão lá no SAI que eu comprei. Eu falei, como assim, você comprou nesse lugar, esse prédio? Aí ele respondeu, você esqueceu que a gente ficou rico, moço. Isso aí não é nada. Eu paguei foi tanto. Aí eu fiquei assim, o Marcos tem um apartamento no lugar mais louco que eu já imaginei na vida, assim, que só o cara mais rico que eu conheço lá de Goiânia mora. É um apartamentaço. Ele comprou ele pela metade do preço, quase a metade do preço no leilão. Falei, mano, eu tive esse negócio vindo pra cá. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, mano. Como que o Marcos tem um imóvel desse lá? A gente é comprador de leilão. É um dos nossos grandes negócios, ó. Nós temos fazenda, comprar de leilão, nós compramos prédio, eu tenho vários galpões, eu tenho muito imóvel aqui em Alphaville, tudo de leilão. Sim. Então o que acontece?
A unidade de linguagem não pode ser quebrada. Se você quebrar, você pode amar a pessoa. Teve um dia que a gente foi quebrar nossa unidade de linguagem, nós ficamos 30 dias sem ser sócio. O Marcos falou um negócio pra mim, eu falei pra ele, então fica com 100% do que é seu. Resumindo a conversa, em 30 dias ele volta e eu, pelo cheiro do coração desse cara, pelo jeito dele, eu sabendo que nós temos esse negócio da unidade de linguagem, falei, volta, ele é o único cara de qualquer pessoa até hoje que eu desfiz sociedade que eu voltei. Por causa do coração. Então o que acontece? Se você puder voltar esse pedaço do podcast, até você fazer assim, ó, se você não estiver fazendo assim, ó, pá, é porque você não entendeu, você que tá assistindo. Não é a sua capacidade cognitiva, é a frequência. Quem entender isso aqui, interpretação de texto, você entende. Mas a essência disso, cara, me fez estar onde eu tô hoje, de verdade. Eu era consultor de empresa, atendi 54 empresas. O dia que eu tava na empresa desse cara, eu li no manual dos funcionários, maluco. Eu falei, bingo. Não é possível. Eu ficava lendo. Eu falei, bingo, mas isso aqui vai mudar minha cabeça. Isso aqui vai mudar minha vida. E até hoje eu sou sustentado nisso aqui. O próprio Deus falando, não tem restrição pra quem tem unidade de linguagem. Isso é assustador. Então, e vocês melhoram observando ou vocês melhoram questionando? Eu, por exemplo, a gente tem uma seguradora. A seguradora já tá pronta. A gente entrou nela. A seguradora avaliada em mais de 500 milhões hoje. Tá bom. A gente só comprou por causa da tecnologia. Ok. Você vê, ela chama Love. A seguradora que não pega a placa do carro e você não precisa pagar e nós já segura seu carro agora. Faz seguro em 3 minutos. 3 minutos a gente faz seguro. Ou seja, foi só pra... Aí você fala, não, é o melhor negócio do mundo. O sócio vale mais do que o negócio. O coração do cara, o Kesich. O cara que sonhou com isso, foi morar na China, trouxe a tecnologia. Então não tem nenhum no Brasil hoje que tenha isso. Então a gente entrou nisso e foi um dos maiores investimentos que a gente já fez até hoje. E não tem nada a ver com nossos nichos de mercado, mas tem o tesão da vida hoje tá na tecnologia. Então a nossa seleção para entrar em negócio, inclusive a gente investe junto lá na Bossa, né? Sim. O que acontece? Se não tiver tecnologia e uma coisa que é disruptiva, a gente não quer mexer. Então ela é tipo Netflix mesmo. Ela é desburocratizada, você imagina. 3 minutos. Amigo, sabe o que a gente faz? Tem uma promoção lá, a gente faz seguro de graça pro cara. Em 30 dias, você pode ficar de graça. Se roubar seu carro, se não você pagar, a gente paga. Nosso lema é achamos ou pagamos. Ou seja, nosso índice de encontrar os carros é absurdo. Por causa de quê? De inteligência artificial. Boa. Então a gente sabe, inclusive o lugar que mais rouba e burla a gente cancelou, agora que voltou, né? Voltou lá para Rio de Janeiro. Então assim, o Rio de Janeiro, os caras fazem seguro só para dar tombo. Nada contra o povo, mas lá tem esse problema. Tem quadrilha lá que faz isso. Tem várias quadrilhas que fazem isso. Aí a gente falou, não, então suspende esse negócio aí no Rio de Janeiro. A gente escolhe o negócio pela tecnologia, mas a gente faz ou não pelo coração do cara. Se o cara não tiver o coração alinhado com o nosso, unidade de linguagem, olha a foto aí, ó. Cacete. Se não tiver a unidade de linguagem, a gente não faz. Então assim, foi entrar na escola. Eu tenho um sócio que é um gênio da educação, o Everton. Então a gente assim... A gente foi montar a escola, aí apareceu 400 pessoas querendo comprar a franquia da escola. Eu falei, eu não vou fazer franquia. Vai ser escola própria, a gestão tem que ser minha, senão os caras vão começar a ensinar coisa que eu não acredito. Certo. Aí aconteceu? Eu falei pra ele, eu quero que você... Ele ficou puto. Na hora que ele veio, ele vai chorar. Ele falou, cara, tem 400 pessoas querendo comprar, por que você tá impedindo? Eu falei, só depois de 1 ano. Vamos rodar nossa escola 1 ano. É a primeira escola que eu tenho notícia que deu break-even em 2 horas. Ele viu, eu fui lá em Goiás, fiz 2 horas, deu break-even point. Ah, você foi lançar lá? 2 horas. Eu falando, os pais lá, é isso que eu quero. Aí o que acontece? Uma fila gigante, o nosso problema é selecionar a gente. E os caras vêm com a grana, o que eles querem? Não, nós queremos tocar a gestão da escola. Não quero. Vocês vão ter que seguir um padrão, a gestão é profissional, vocês são donos, são sócios investidores. Ok. Então assim, a escola não é pra produzir gente pra ir pra vestibular. É pra produzir gente pra governar o Brasil. Ok. É pra seu filho entrar lá e empreender desde pequeno. O maior problema dos meus filhos hoje é eles ficar falando o tempo inteiro. Esses dias a gente foi em algum lugar, lá em São Sebastião, nadar. Eu não peguei meu dinheiro, meu filho, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, cara, eu precisava do dinheiro aqui agora, porque só cartão tem lugar que não passa ele só um pouquinho. Pegou e me deu o dinheiro. Eu olhei e falei, caramba, mano, onde você arrumou esse dinheiro? Ah, foi vendendo isso. Mano, ele vende os trem, ele faz markup, aprende isso na escola. Então, assim, esse lance de ter ido pro ensino, eu segui meu coração.
tudo, você fez uma pergunta no começo do podcast. Quando alguém contraria vocês vão lá e fazem? Sim, nós temos a nossa plataforma X-Grow. Por quê? Porque um dia uma plataforma começou a cobrar tanto dinheiro da gente e não queria fazer o nosso X lá. Esse é o meu entendimento que eu queria saber de vocês. Então, a gente foi lá e criou a plataforma. Um dia... Frustrações viram negócio. Todas as frustrações viram negócio. Um dia a gente perdeu um dinheiro vultuoso porque um aplicativo aí de ticket online foi lá e ferrou a gente. A gente criou o EventX. Um banco fez uma gracinha comigo. Eu sou o maior correntista desse banco aqui de Alphaville. Os dois principais bancos sou o maior correntista lá. Nem eu que falo, é eles. E aí o que aconteceu? Um dia um banco fez graça comigo. Eu falei, vai fazer graça? Eu vou abrir meu banco. Chamei o Marquinhos fica rindo toda vez. Mano, mas você é louco demais. Eu quero abrir um banco. Eu não quero mais esse tanto de dinheiro dentro de banco. Liguei pra Carol um dia e falei, Carol, eu quero te contar um negócio. Ela, o quê? Nós somos os maiores correntistas aqui de Alphaville, desses dois bancos. A minha esposa, que é a pessoa mais poderosa que eu conheço, falou assim, na verdade você não é o maior correntista, você é o mais bobo daqui de Alphaville. Eu, sem brincadeira, eu peguei o telefone. Sei, mano, eu liguei pra comemorar, pô. Ela falou, não, você é o mais bobo de Alphaville. Se você é o maior, tá ouvindo isso dos dois bancos, significa que você não tem que ser correntista desse banco, você tem que ser dono de um banco. Aí eu sempre ligo pro Marcos. Que legal, cara. A gente fez o banco por causa disso. E aí agora vai tracionar todos os nossos negócios operando só dentro do nosso banco. Então, assim... Uma vez mandou 50 mil de boleto, $50 mil cobrando da gente. Sabe ouvir, meu? Sei. De hospedar vídeo? A gente foi lá e criou a Panda Vídeos. A gente tem a Panda Vídeos hoje, animal. Agora, as frustrações viram negócio. Onde vocês a Panda buscam hoje pode ser, já é considerada a maior do Brasil, de cliente? A gente tem uma empresa maior do Brasil, que é a Panda Vídeo. O vídeo do Brasil é maior. Os outros concorrentes são muito pequenos. E a gente tá dedicando energia. Não estamos criando confusão com MRR e tudo mais. Eu tenho mais critério também pra avaliar as empresas. Mas deixa eu vou falando. Não, então o que acontece? Eu vou falar aqui que eu olho. Se você tem um negócio e esse negócio ele é promissor, ele pode ser promissor, você pode olhar todos os números, que essa parte técnica quem faz é o Marcos. Se o cara não conseguir segurar, amigo, ele pode ter os melhores números e nós vamos perder nosso investimento. É isso aí é onde eu cheguei. Nossos funcionários, por exemplo, a gente nem chama de funcionário, chamamos de multiplicador. Falei funcionário pra vocês entrar na lógica, senão vocês acham que era instrutor. Não é. Todos chamam de multiplicador por causa do nosso programa de multiplicação de talento. O que acontece? Nós compramos uma empresa agora, a DevZap. A DevZap também, de WhatsApp hoje é maior também, né? Não, acho que não. Não? Tem muitas, tem empresa americana que tá aqui, que é grande. Não, brasileira. Interessa, tá no... Não tem segurança de falar, não. Eu também não tenho não, por isso que eu te perguntei. O que acontece? A DevZap, um cara 2 anos antes, trabalha pra nós, descobre os furos do nosso lançamento. Aí ele viu, não sei se você lembra, ele viu lá 80 celular na mão de fazendo disparo, ele falou, vou programar pra você não fazer mais na mão. Eu falei, vai lá, boa sorte. Boa sorte. Passou 2 anos. Passou 1 ano, eu virei cliente do cara. Fiquei cliente do cara 1 ano. Aí depois de 2 anos, ele bate lá na porta. É 50 milhões a empresa. Eu falei, dá um desconto pra nós, mano. Você aprendeu aqui dentro. Aí nós compramos também essa empresa. Então, assim, qual que era a ideia? Até o Marcos teve essa ideia da gente criar um contexto em volta de tudo que a gente faz pra esse sistema se retroalimentar. Então, por exemplo, o dinheiro de todo mundo, a gente... Onésio, que agora é o Henrique Câmara, não é Onésio mais. Vamos aplicar o dinheiro. O checkmate, depois sugiro como amigo, tá? Que você veja o nosso fundo lá. Checkmate. Checkmate. O checkmate ganha do Abílio Diniz, ganha do Safra, ganha de tudo. É público, tá? Você vai lá, pesquisa, inclusive eu posso pôr nos stories pra todo mundo ver. O que acontece? A gente começou a criar essa turbina de recurso, então a gente usa essa turbina para retroalimentar o próprio sistema. Muito simples. É isso aí que eu olho pra comprar as empresas. Primeira coisa é o cara, que... É indiscutível. Indiscutível, tem que ser o sócio, antes mesmo do próprio negócio. Por isso que demora pra poder bater esse martelo, conhecer a pessoa. Segunda coisa é smart money. Eu não gosto de investir em nada que eu não consiga melhorar o negócio, que é só o meu dinheiro. Se for só o meu dinheiro, eu não quero entrar. E a gente não entra. Eu quero ter um pingo de inteligência, eu quero ter um pingo de influência, eu quero ser o chairman, eu quero dar conselhos pro cara. Terceiro... O Carl Icahn, é o cara que mudou o capitalismo, ele mudou fazendo isso. O que eu te falei lá, só um parêntese, que até para todo mundo pesquisar, que é um cara muito fera. Hoje ele tem 85 anos, é um cara que tem 100 bi. E ele só investia na empresa, por exemplo, na Apple. Ele investia $500 milhões, chamava o Tim Cook para jantar e falava, eu preciso de te dar umas decisões aqui para alavancar o negócio. Ele fez o Tim Cook comprar $200 bilhões de ação, comprar de volta as ações, porque ele dava as ideias, a empresa alavancava e ele tirava o negócio. Ganhou 5 bi fazendo isso. Então, assim, o que o Marcos está falando é uma ideia brilhante de um cara chamado Carl Icahn,
que revolucionou o capitalismo. É o ativismo, é o acionista ativista. Então ele entra na empresa, eu fico rindo nos grupos que ele é sócio, porque ele entra e fala assim, mano, essa empresa tá andando de lado. Aí, tipo assim, o dono da empresa tá lá, o fundador, nós somos sócios, Certo. e ele fica azucrinando os caras. Tipo, mano, por que a empresa tá andando de lado? O que nós vamos fazer? Ele fica azucrinando. A gente tá lá no meio de Cancún, ele, mano, nós vamos fazer isso aqui pela seguradora, nós vamos fazer isso aqui pelo não sei o quê. E a gente bateu lá, né, o recorde de número de placas registradas ontem. Eu vi o vídeo lá. Ele faz esse papel, ele é o cara que fica azucrinando mesmo, no Goiás, no goianês rasgado, colocando pilha nos caras. Isso é violento. Então, eu olho o sócio, eu olho o Smart Money, se eu consigo agregar além do meu dinheiro, porque se for por dinheiro, eu falo pro cara no banco, não precisa ser do meu. Eu olho se faz sinergia com o nosso ecossistema. Porque tem várias empresas agora que, se a gente virar sócio, eu consigo colocar 3, 4, 5, 6, 10 mil clientes para dentro. Por conta do poder do ecossistema. Por conta do poder do ecossistema. Por conta do mais de 1 milhão de e-mails de alunos que a gente tem, que já comprou produtos do Pablo, as dezenas de milhares de alunos que eu tenho. Então, todos aqueles alunos nossos eu posso canalizar para demandas específicas dos produtos. Então, eu vou ver se faz sinergia pra caramba. Quarto ponto que eu gosto de olhar, e isso eu aprendi lá no Vale, que é se o problema é tão grande a ponto que se o empreendedor errar, ele ainda consegue ter tempo hábil de consertar e a empresa ser um sucesso. Ok. Isso é animal. Ok. Então tem alguns negócios, Você alguns nichos de com mercado, foi com a Mantion. Quem? Mantion, uma das investidoras. É uma das maiores investidoras do Vale do Silício. Chama o Christian, MANPHI. Vocês têm negócio com o Christian agora? Adoro o Christian. Beijo pro seu irmão. Tem que vir aqui também. Inclusive o Marcos tá com possibilidade real, de vontade, inclusive, de ir morar no Vale do Silício. Ficar lá esse 2024 lá, pra ficar melhor ainda. A gente vai levar algumas empresas pra lá pra acelerar elas. Então, assim, desculpa aí, irmão. Se o problema é tão grande a ponto se o investidor, se o empreendedor quebrar, dá tempo dele recuperar. Se o aplicativo fizer certo, fizer besteira, dá tempo dele voltar lá e ainda refazer, porque o problema é tão grande que ainda tem mercado pra poder fazer isso tudo. Eu olho se tem tecnologia proprietária, porque tem muita empresa que é só uma API, é só uma conexão, eu quero saber se o código é próprio. Isso muda muito, entendeu? No olhar do investidor. Eu olho se tem tecnologia proprietária, eu olho o tamanho do total, a Viable Marketing, que é TAM, que é o tamanho do mercado endereçável, certo? Explica aí o negócio do alemão, pra quem... TAM, que é alemão? Do TAM? Não, por exemplo, você quer montar um negócio de alemão no Brasil, entendi. Qual que é a demanda disso? É ínfima, então não mexa com esse negócio. Ele não é ultra escalável, eu quero buscar a escala gigantesca. Alemão, vamos supor, tem 30 milhões de brasileiros querendo aprender alemão, um exemplo. Em inglês tem 20 milhões, 30 milhões. Então, total, o tamanho do mercado que eu posso alcançar. Eu olho isso tudo para poder investir no negócio. E esses são os principais pontos. E aí, a carga tributária, o modelo de negócio. Sempre olho isso. O modelo de negócio carga pode tributária. inviabilizar o negócio. Infelizmente, no Brasil, alguns negócios para dar lucro tem que sonegar imposto. E se tiver que sonegar imposto, eu não entro. Então eu olho a carga tributária antes de entrar dentro do próprio negócio. Os cursos, as empresas de educação de vocês, ela também é um funil de talento? Por exemplo, 100%. quando você tá no IP, quando você tá um braço de ensino. no pior ano da tua vida, lógico, os caras vão lá, os caras compram e tal, mas ali vocês estão observando as moscas brancas. Claro. Cara, é difícil a pessoa trabalhar com a gente sem ter sido aluno. Muito difícil. Joel, muito difícil. Eu fui gerar conteúdo no Instagram, não foi pra vender curso meu. Não era a minha intenção. Eu lembro como você começou a empolgar. Foi duas coisas que aconteceu comigo. Uma viagem. Lá na Paulista. Você lembra não? Num prédio que você entrou e falou com o brabão da Empíricos? Lembro. Aquele dia eu tava na mesa com você, eu vi seu olho mudando, você falando, eu vou fazer isso. Duas coisas. Cara, eu queria contratar, a gente não achava. Pensa antes da pandemia, achar gestor de tráfego pago. Hoje, você me mandou mensagem, tem 2 meses perguntando, tem alguém pra me indicar aqui, pra head de marketing, sei o quê? É foda. Você que é famoso, é foda. Agora imagina a gente antes da pandemia, PLX crescendo pra caramba. Aí toda vez que eu tinha que arrumar gente, eu recorri no Instagram do Pablo. O Pablo, faz um stories. O Pablo, faz um stories. O Pablo, solta um stories aí de Force pra eu contratar alguém. Aí eu fiquei puto com isso. Falei, você quer saber? Vou gerar conteúdo, não é pra ganhar dinheiro e tal. Pra encontrar os mosca Pra branca. encontrar os talentos. Pra formar gente pra trabalhar comigo. Porque meu negócio tá parando de crescer porque eu não acho talento pra poder contratar. E é muito massa que a gente não Foi por isso que eu contrata fui os caras gerar prontos. conteúdo. O negócio, o nível de lealdade de quem você forma é muito diferente de quem só chega pronto e faz o Huawei e quer ir embora, entendeu? 100% diferente. Meu negócio tava parando de crescer porque eu não tava achando gente. Pra contratar, pra fazer parte, pra multiplicar. Então eu tive que gerar conteúdo para ser uma atração. Em vez de caçar borboleta, eu tive que cuidar do meu jardim. Nossa, que legal. Muito legal.
Puta que mano. Essa borboleta não tava dando. Cuidei do jardim, cuidei das flores, reguei. Aí meu jardim ficou lindo, as borboletas vieram. Vou fazer meu boot, não sentir que eu tô debaixo do favor de Deus. Pra quem não sabe o que é o favor de Deus, eu sou esse celular. Esse celular foi Deus que foi o Deus da Apple que fez, né? O Steve. Ele não inventou o celular, mas ele mudou todos os celulares. Então ele pode ser chamado de o novo inventor do celular, né? Tinha o BlackBerry, tinha todas as teclas e esse era o maior fator da BlackBerry. Ele virou e falou, eu quero uma tecla. Todo mundo riu. Aí depois, quando conseguiram uma tecla, agora eu quero que tire a tecla. Ele mudou todos os aparelhos do mundo com essa ideia. Sim. Esse aparelho aqui, ele, sei lá, deve custar 13 mil, 15 mil. Ele sem internet vale o quê? Nada. É uma pessoa ser um favor de Deus. É uma pessoa que é a lanterna mais cara do mundo, é a calculadora mais cara do mundo, é tudo mais caro do mundo. Então, independente de crença alheia ou não, eu sei que o favor de Deus tá sobre mim e tudo que eu faço com muito afinco e muito amor é potencializado com uma pressão que não é humana. Então, ponto. É o único temor que eu tenho. E esse acesso à sabedoria, todo mundo acha assim, o fulano é sábio porque estudou. Tem gente que é muito mais estudioso que eu e não vive 1% do que eu vivo. Ou seja, não é o estudo, eu posso garantir. As pessoas falam, não, mas é porque você foi treinado, forjado, não sei o que, passado no fogo. Isso é muito legal. Mas a única coisa que eu tenho pavor é de bater meu login e minha senha nesse canal. Sabe por quê, cara? Só de graça eu já dei mais de 3 mil palestras, de graça. E o Marcos é prova. Eu não faço nada pra falar nem no lançamento. Eu não escrevo nenhum resumo. Bullet points. Você acessa. Não, cara. Eu tenho a mente usual, a experiência de usar e viver essas experiências. E isso é muito nítido, né? Isso vem. Mas eu tô preocupado com a alma das pessoas. Então, quando eu tô falando, flui tão naturalmente. Aí o fluir, talvez você vai pegar isso depois de hoje. Algumas vezes você vai me ver falando e eu fico mais impressionado do que qualquer pessoa que tá ouvindo. Nessa hora eu senti uma chuva de prata, um favor, tipo me soprando algo, sabe? Isso pra mim, eu posso perder tudo, cara. Você pode arrancar tudo de mim. Não arranca isso. Porque eu me divirto com a vida, com o conhecimento que eu tenho, que é pouco, justamente que esse evento. Pra quem não entendeu o que é o favor de Deus, se o celular não te fez compreender, é o seguinte. Você tá aqui agora, tá 4G, com a antena baixa aqui dentro. Nós estamos debaixo de um edifício. Se eu sair lá pra fora, a antena sobe o sinal. Certo. Mas tem lugar que ela corta o sinal. Quando cortar o sinal, você saiu do favor de Deus. Ou seja, ele te chamou pra algo. Você pode escolher fazer o que você quiser. Ou viver aleatoriamente. Mas se você fizer o que ele chamou, cara, você fica imbatível. Esse é meu lance. Muita gente fala, cara, você é muito sábio. Eu respondo todo mundo com a mesma clareza do primeiro dia. Sabedoria não é qualidade humana. Eu te provo, Salomão foi o homem mais sábio que existiu, terminou mal. Tanto é que ele deixou um código, melhor o fim do que o começo. Quando Salomão termina mal, ele provou que ele não era a sabedoria, ele tinha um acesso à sabedoria, ele perdeu. É igual você vender um curso online pra pessoa, essa pessoa tem um login e a senha, ela não usa, cara. Sim. Ela não usa. Eu tenho um pavor absurdo, por isso que algumas vezes eu tomo prejuízo de milhões, o Marcos é prova. Meu coração, cara, para de bater por uma coisa e eu falo, eu não quero. Mas você vai ter que pagar uma multa. Não tô nem aí. Porque eu faço meu boot de jeito, cara. Já fiz publicamente várias vezes. Senhor, se for pra tomar prejuízo, mas continuar no seu favor, por favor, me dê o prejuízo. Que seja de milhões. Eu quero peitar ele. Esse é meu lance. É a única coisa que eu falo. Isso não pode ser tocada. Essa preservação, sabe, da minha intimidade com ele. Que é ele que me dá isso. Pra finalizar... A aviação tem uma representação um pouco melhor que a do celular. Daqui pra Goiânia, a gente de jato leva 1h15. Se a gente pegar um vento de calda, o nosso avião pega 650 km por hora de motor, de ground speed, em relação ao chão. Se a gente tomar um vento de calda, Joel, eu já peguei voos e nós chegamos a 920 km por hora. Ou só que o motor só me leva a 650. Tá aqui o grande lance do favor. O favor é um vento de calda. Que te empurra. Que te empurra. Mas aqui tá o segredo. Nunca um vento vai decolar um avião. Quem decola é o piloto. Então pega o código. Deus, ele não decola aviões. Ele empurra aviões. Boa. Então, eu também já fui pra Uruguai com 120 nós de pro, irmão. Você não sabe o que é isso? Um avião vira um veleiro, maluco. O avião vai a 200 km, 300 km por hora, dependendo do peso e da atmosfera. Ele vai devagar, cara.
E leva 1 hora a mais pra chegar. Ou seja, o favor de Deus é o vento de cauda. Mas lembra de uma coisa. Se atingir esse favor, vai ficar todo mundo contra. Que na aviação, vento contrário é bom pra pousar e bom pra decolar. Então a gente nunca pousa com o vento favorável. A gente pousa sempre com a cara contra o vento. Ou seja, para começar e para terminar o negócio, espere vento na cara. É o melhor vento que existe, contrário. Mas na hora que você estiver na velocidade de cruzeiro, o favor de Deus te pegar, você vai rir pras paredes, cara. Muito bom, cara. É empurrar o avião. Isso é o que... Muito legal essa analogia. Muito bom. E você, qual é o teu maior ativo? Cara, eu me sinto cuidado e amado por Deus. Me sinto especial mesmo. Sempre me senti, desde os 10 anos de idade, eu falava, vou dar certo. Não sabia como. Só que eu não sou tão espiritualizado assim. Tá aprendendo. Não tem essas horas de voo na conexão com Wi-Fi direto como o Pablo. Eu não sinto essa chuva de prata nem nada. Se me perguntasse meu ativo, eu ia falar que o maior ativo sou eu, não é negócio, não é nada. Mas depois de uma resposta dessa, você fica até sem graça lá que o maior ativo é você, né? O maior ativo é a misericórdia de Cristo. Sabe o que eu mais curto no Marcos? É que o Marcos não inventa conversa pra parecer massa. É isso aí que ele falou mesmo. E várias vezes ele já chegou em mim, cara, eu queria treinar isso, eu queria, sabe, eu quero sentir o que você sente. E eu falo, mano, entrega. Por exemplo, ele sabe, cara, eu não sirvo pra outra coisa. Se você me vê na política, eu não tô afim de ter poder, cara. Eu tô lá porque meu coração me chamou, é verdade ou não? É. Mano, eu perdi 80 milhões de reais com a política ano passado. E a gente dá conta de recuperar. Foi a primeira vez, Joel, desde quando eu me entendo por gente, que eu deixei de crescer financeiramente. Foi a primeira vez. Sabe por quê? Eu reuni na época, 27 executivos em fevereiro. Falei assim pra eles, preparem-se. O Marcos sabe o que eu tô falando. Prepare, porque se eu virar presidente, eu não vou voltar nenhuma empresa dessa. Eu não quero nem saber. Ou vocês tocam ou se vira. Sabe o que aconteceu? Aí um sócio pulou fora. Aí o povo começou a ficar abalado. O Marcos, eu pirei. Ele foi meu maior doador de campanha. Ele mandou lá 459 mil. Eu olhei, fiquei olhando assim. Falei, poxa, o cara deu 459 mil pra campanha. Ele falou, porque eu acredito em você. Eu cheguei nele um dia e falei, você sabe, né? Que se eu virar presidente, eu não vou fazer lançamento mais. Não vou mexer com isso mais, não. E eu tô doido, velho, pra não mexer com essas coisas mais. Ele olhava pra mim com aquela dor, tipo assim, porque a gente faz muita grana com isso. Sim. Mas ele entende o meu coração. Meu coração é simples. Se você me vê no marketing digital, eu não tô preocupado com o marketing digital. Eu tô levantando gente pra levar a mensagem que eu carrego. Sim. Por meio do marketing digital. Não, amigo, qualquer coisa. Você me vê prosperando, eu quero te ver prosperando pra você ajudar a construir cidade. Porque isso é um propósito original de mexer com isso. A gente explodiu nos lançamentos. O nosso lançamento, que a gente não saía de 5 milhões, lembra, Marcos? A gente ficava num patamar. Eu volto da África. Por isso que eu falo pra vocês. Pisem em lugares novos. Eu fui pra África, ouvi uma mensagem, uma profecia. Volto, aí do nada, eu falo no meio da live assim, ó. Cara, tem que ter 10 mil famílias. E um cara escreveu no comentário assim. Eu sou parte dessas 10 mil famílias. Aí eu falei, então o nome do movimento F10K. é F10K. Família, são 10 mil famílias. Que eu vou ensinar a prosperar pra gente fazer as coisas. E aí, cara, a gente deu um salto. Eu entendi no poder desse movimento. Mas se eu não tivesse pisado lá pra servir o povo africano, inclusive... Mas você fala assim, pô, Deus mandou uns anjos pra comprar esses produtos. Não é possível Não é possível que tá vindo esse tanto de gente, mas esse é o favor. O empurrar. Isso tem a ver com o BML aqui? Tem a ver, é um M. Isso. Pegando esse assunto, o que vocês atribuem a tanta... Vocês lançam muito maior, faturam muito mais do que qualquer outro player do mercado. Vocês atribuem isso ao quê? Vou falar aos dois itens. B e o M. L todo mundo faz, que é lançamento. Agora, movimento, explicando em uma frase, você sabe assim, você tem que ter público-alvo, não é? Sim. Então, deixa eu te falar um negócio. Quando escuta a Adele, sabe a Adele? Sei. Quando ela toca uma música, o russo, o muçulmano, o brasileiro, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, não interessa. Todo mundo arrepia, não arrepia? Sim. Você acha que ela tá falando com persona? Aquela melodia, aquela música tá falando com a alma, com o coração. Ponto. Acabou tudo, já desmontou o movimento é o seguinte, para de falar com persona, o público-alvo, e começa a falar com a alma. Você tem que ficar mais almático. Quando a sua comunicação é mais almática, aí você fala com todos. Aí, aquela parada, você tem que subnichar. Depende da fase. No início, subnichar é bom. Mas se você quer a mega escala, você tem que mega nichar. Abertura de funil. Nem chama funil mais. Sacou? Então, quando você deixa de conversar com
persona e fala... Tá escrito isso, né? Isso é de vocês, né? não. Você pode pegar qualquer livro de marketing. Não existe isso. O cara fala persona, dor, problema. Não existe isso. Só que isso é marketing. O que a gente tá falando aí é B, chama branding. A geração de valor tem que chamar a atenção de todo mundo. Os canais de venda, quando você for entrar no funil de marketing, aí a gente faz segmentado e separado. Mas a atenção, Joel, é de todo mundo. Você vê criança desse tamanho. Você sabe o que foi uma coisa que mais mexeu comigo até hoje? Uma das, né? Foi ir na minha escola de Goiânia. E os pais, as crianças, tudo pegando a minha mão. Minha mãe te segue, minha mãe faz tudo que você fala. Demais. Minha mãe. Meu pai, você mudou a minha vida. Nossa, meu braço, maluco. Eu comecei a ficar louco, assim, ó. Aquelas centenas de crianças dentro da escola, a escola bombada, e todas as crianças falando a mesma coisa. Eu falei, caraca, mano. Essas crianças assistem o que eu falo, porque eu falo pra alma. Não fico nessa assim, é só isso aqui. É por isso que eu abro o leque dos assuntos todos e a gente puxa atenção. No brand é isso. Nós viramos uma ferramenta de atrair. Quando vocês fazem evento, por exemplo, vamos pegar aqui um evento presencial de vocês. Vocês já saem setado o que vocês vão ofertar? Ou vocês vão percebendo esse movimento enquanto estão falando? Tem toda a construção e o dia do pitch, a gente bate no pitch. No dia do pitch. Depende do que tá acontecendo. Depende do que tá acontecendo. Não é 100% uma cartilha a ser seguida, entendeu? Então o que vocês já sabem de saída? Vocês sabem que vai rolar uma coisa... Por exemplo, a gente encheu o estádio de futebol. A gente sabia 10 dias antes. A gente sentou no estádio aqui no Barueri, olhamos um pra cara do outro. Vamos fazer um estádio de futebol. Quando dia? 10? Aí a gente lota, cria a estratégia lota. O que você tem que entender aqui, ó? Do M. Para de conversar com a persona e fala calma. O exemplo é a música. Sacou? O que é movimento? Tem que ter líder. Tá, me dá uma consultoria então agora. Se você bater o carro a 20... Agora tu vai voltar. Já voltou, porque... Bom, quero agradecer. Já deu uma consultoria, mentoria aqui. Incrível. Agora a gente voltou aqui. Então, o pino do airbag é o seguinte. Quando você bate a 20, a 30 por hora, pode acontecer de um pino encostar no outro e não explode. Tem que bater uma força o suficiente pro sensor, os 3 baterem. Quando bate, explode. Isso é storytelling. Então, quando acontece esses 3 pinos, é explosão no meio da cara. Então, o que é o lance? Tem uma ponte, falta só isso. Tem uma ponte. Tem um pedágio na ponte. Então, tem que fazer o pino explodir pra pessoa falar, eu vou atravessar a ponte com você. Aí é você que cobra o pedágio. O que contou a história. E a pessoa não se vê mais não atravessando a ponte, ela vai. Ela não vai pela condição, ela vai pela decisão, pelo novo. E bingo. Isso aí põe pra derreter. O que você tá agora? Você tá na fase de consciência de falar, vou fazer tudo e vai funcionar e não vai. Por que não vai? Porque você tem que fazer isso com o seu time, criar essa consciência, sentir que dá resultado, porque a minha fala te dá esperança, dá crença, mas não te dá fato. O fato tem que ser construído. E aí você vai testando e aprovando. Drive, fato versus crença. Fato e crença só é o outro drive. Como é que você constrói um drive? Deixa eu contar, como é que você constrói um drive? Posso construir isso? Fato versus crença. O que é a parada? Uma das melhores coisas que meus pais fizeram na minha vida, Joel, foi com 15 anos ter me colocado no colégio particular. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe não tinham grana assim, classe média bem baixa. Quando eu fui crescendo, meu pai foi enriquecendo. Então eu só vi meu pai crescer financeiramente. E aí, com uns 14, 15, entrei no colégio particular chamado Degraus. E aí tinha um rapaz lá que morava no Granville, um condomínio de rico, lá em Goiânia. Deus sabe que mora. Isso. E ele me chamou pra ir no aniversário dele. E minha casa pro Granville era 12 minutos de carro. Eu morava na Vila União e morava no Granville. Quando eu entrei a primeira vez, eu... tô num filme. Caramba. As casas não tem muro. Que grama linda. Uau, quadra de tênis. Uau, quadra de futebol. Fiquei louco, cara. Surtado. Me vi num filme mesmo. Aí eu falei, quero isso pra minha vida. E quando eu voltei pra minha realidade, pra Vila União, os muros eram chapiscados. As placas no muro eram, cuidado, cão bravo. Em cima dos muros, os caras faziam um muro, colocava prega e quebrava escopo, o ladrão pular, cortar a mão. Sim. Eu nem sabia que existia economia fechada, nunca nem sabia que isso existia. Fui descobrir a primeira vez que eu entrei lá, com 14, 15 anos. E passei a desejar aquilo. O fato do Henrique, que a realidade que ele morava, a casa boa, o condomínio bom, se tornou uma crença pro Marcos de eu quero isso pra minha vida. Uhum. Então, por que você não deseja crescer? Ou por que seu desejo de crescer ele é limitado? Porque te falta fatos próximos. Você acha que fazer 30 mil reais no mês é muito dinheiro? É porque você não convive com ninguém que faz 30 mil por dia. Porque o dia que você convive com alguém que faz 30 mil por dia, 30 mil não vai parecer nada pra você, vai ficar normal. Então, pra você construir crenças maiores e melhores, você precisa estar próximo de fatos. Então é fato versus crença. A sua crença é baixa porque te falta fato. Qual que é a tarefa que você tem que fazer para isso? Entrar num ambiente melhor. Viver novas experiências. Pega uma vez na sua vida e vai no restaurante caro.
Pede um suco e um prato. Nem que você gaste 10% do seu salário, mas uma vez no mês vai no restaurante de rico. Pra você ter a experiência, pra você viver aquilo ali e passar a desejar essa realidade. Vai mexer com tudo. Paladar não retrocede, né? Então escreve aí agora comigo nos comentários. Fato versus crença. Aí o cara aprendeu. Fato versus crença. Acabei de instalar um drive com uma história real minha. Certo. Sacou? E é verdade. E foi o que aconteceu comigo mesmo. O melhor que aconteceu na minha vida foi meu pai me colocar no colégio particular. Não foi pelo conteúdo, mas foi pela network que eu tive ali. E um fato novo que eu vivi que eu passei a desejar. O Marcos não queria mudar pra Alphaville. Ele falou, não, eu acho que não sei o que. Eu olhei pra ele. Engraçado. A gente sempre tem que ter essa pessoa perto da gente pra levar a gente pra esses patamares. X-Grow. Eu chamei o Marcos. Lembra, Marcos? Vamos construir uma empresa dessa? Não, antes mesmo. Lá no Espetinho, lá em Goiânia. Não vamos construir, não conheço ninguém que tenha. Eu falei, isso não é indicativo de nada pra mim. Nós vamos construir. Passou então, 1 ano e meio, a gente construiu. Construímos e fizemos um grande negócio. Absurdo. Nós temos 30 mil clientes lá e a gente não abriu pro mercado até hoje. Nós vamos abrir ela. E eu também, o Marcos tá pra confirmar. Eu não deixar abrir pro mercado enquanto a gente não colocasse ela redonda. Eu não sou perfeccionista, viu? Eu começo de qualquer jeito. Mas na hora que eu falei... testa com a gente, não com os outros. Eu testo comigo. Alguém falou, cara, é o seguinte, eu posso fazer o lançamento na X-Grow? Eu falei, cara, o maior lançamento do Brasil é feito lá. Tipo, dá pra ir. Só que mesmo assim, a gente mudou ela inteira e nós vamos abrir pro mercado agora. Ou nesse final de ano agora, ou no começo do ano. Tá terminando os ajustes. Então assim... Janeirinho vai. Janeirinho, não vamos entrar no meio agora não. Então, Joel, o grande lance do crescimento tá nesses segredos aí, né? Não sei se a galera percebeu, deu uma interrupção porque você pediu uma consultoria. Que eu acho que não é que a gente quer vender alguma coisa pra alguém, a gente deu de graça. Exato. É porque a gente acha que tem pessoas que não estão prontas pra ouvir. Porque ela não tem a crença e nem a energia suficiente pra chegar nesse nível. É só isso, não é nada de maldade. Eu sei um fato versus crença seu. Tá. Que você pode usar de história pra instalar esse drive. Qual é? Quando o Christian te falou que sua empresa não podia estar em cima de uma moto. Empresa em cima da moto. Uma empresa. Lembra, não foi? Empresário em cima da moto. O fato dele se tornou uma crença em você e você falou, tem que mudar meu estilo de vida. Quando ele te disse que empresa que tem que produzir dinheiro não é você. Até que você contou uma vez na palestra que eu fui, que você deu. Tem uma fala dele que mexeu contigo, não foi? Você viu até Era que o fato dele se tornou uma crença sua. Você viu até que network é importante. O Christian foi você que me apresentou ele. Lá em Orlando. Que negócio que vocês têm juntos? Nós temos Panda Vídeos, DevZap. Tem umas outras duas, eu acho. Vai sair mais duas agora. Né? Mas tem mais um ainda que eu tô esquecendo. Panda, X-Grow. E você quer saber mais? Tem mais uma. Não é falar mal do Marcos, mas é pra vocês entenderem o porquê que você tem sempre estar aberto pro crescimento. Eu chamei o Marcos e falei, vamos lançar o Christian? Eu não queria. Aí ele, não, o Christian não vai dar dinheiro. Eu falei, o dinheiro do Christian é outro. Ele vai conectar a gente com os fundos americanos. Aí o Marcos, tô nem aí. Eu falei, Marcos, sua sabedoria de 23 anos me interessa pra caramba, mano. Faz o trem que eu tô te falando. Ou seja... Fiz pelo network, não foi pelo lucro. Aí deu 1,8 milhão de lucro o lançamento dele. Que me surpreendeu, mas aí virou sócio, virou amigo. O dia que nós sentamos com a maior investidora. Gênio. Mas sabe o que eu fiquei satisfeito? Aquele café da manhã com aquela senhora. Nossa senhora. Só a frequência que a gente acessou no Vale do Silício, com essa mulher, ele marcou com a mulher, a maior investidora, uma das maiores do mundo, individual. Quanto que ela tem investido? Eu acho que é quase um bilhão. É um dá pra entrar no Crunchbase, que é um site público que dá pra olhar tudo, é só olhar o nome dela. Tem um bilhão de dólar. MANTHI, Mante. Aí você põe o nome dela, você vê tudo que ela investiu. E você olha pra ela, não parece nada do que ela fala. Só que ela já investiu no Facebook no começo. Que mais? Acho que no Slack, no Trello. Ou no Telegram. Aí ela ficou ali no café da manhã dando a sabedoria dela pra nós. Eu falei assim, cara, valeu a conexão. Valeu. Não, as nossas empresas de tecnologia são empresas que a gente aposta no equity e em profit. A gente recebe dinheiro e muito dinheiro. Sim. Elas dão lucro, caramba. Isso que é chocante. Sabe, na nossa tese, se não tiver profit, tem só um sonho, cara. Entendi. Tem alguma coisa errada no que a pessoa tá desenvolvendo. Pra quem sabe, profit é lucro. Um negócio importante de contexto, não mexe com esse trem de equity. Isso é um trem importante de contexto. Concordo. A primeira pessoa que equity, quem que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Flávio nem sabia o que era isso. Quando a empresa dele valia 200 milhões de reais, o Carlos Witt chegou e fez um cheque. Toma aqui, 200 milhões. Ele, que isso? Você me dá 30 dias pra pensar? Aí ele foi descobrir que era equity depois. Quando você pensa em equity, os caras tudo de equity, nem sabia que equity existia. O Wizard, que é o primeiro cara que eu conheço, ele não sabia. Recebeu o cheque também. Então. Os dois pioneiros aí. A minha cabeça aqui, ó, que eu acho que é o normal pra mim, não é pros outros. A galera vem te falando, fala, vou mexer com isso. Não mexe, mano. Contexto. O contexto de quem mexe com isso é de quem já fez pra comer.
É de quem já subiu na pirâmide de Maslow. E os caras que dominam isso não importavam com isso. Então eu vejo um monte de gente no mundo digital trocando lucro, que é rápido com o digital, com lançamento, com tudo mais, trocando o pé de meia para mexer com equity, vai passar 10 anos. Não fez o pé de meia, não teve equity e se lascou. Então, primeiro, minha recomendação, se for no mundo digital, que o mundo startup é diferente, mas no mundo digital mexe com lucro, cara. Faz seu pé de meia, faz sua vida. Aí, depois que você não precisa mais de dinheiro, muda de game, muda de fase, aí vai mexer com equity, que é o caminho que todos os grandes fizeram, foi o caminho que a gente fez. A gente também não sabia disso. E todas as empresas, e todas as apostas que a gente fez em equity foi porque a gente fez muita grana nesses principais negócios. Contexto. Então, tem um contexto, chama fase, você tem que saber a sua fase. Por exemplo, não fica focando só no lucro sem ter investido em você, porque o Marco já te falou, pra você focar primeiro no CPF. Senão você nem senta na mesa onde vai ter o grande negócio. Exato. Quanto mais você investe então não é focar no lucro. Esse profit, esse negócio tem que vir, mas no começo todo prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Anota esse código. Todo prejuízo é bem-vindo se você estiver gerando valor. Se não estiver gerando valor, prejuízo é câncer, vai quebrar tudo. O que quebra a empresa não é prejuízo, é falta de dinheiro no caixa. Só que para você chegar nesse ponto é porque você parou de gerar valor. Ou então você é egocêntrico, orgulhoso e não quer fazer o downsize do seu negócio. Quando eu era consultor empresarial, qualquer problema que qualquer cliente meu tinha, eu ria e falava a mesma solução para qualquer negócio. Você fatura 60 milhões, você fatura 200 mil. O problema dos dois era o mesmo. Orgulho. Não tinha alguém profissional, não ouvia conselho, diminui o tamanho dessa merda pra você ver. O cara de 200 mil diminuía e resolveu. O cara de 60 milhões diminuiu a empresa e resolveu. O cara, não, mas o que eu vou fazer com 2 mil funcionários? Mandar 500 embora, vou fazer o quê? Você vai quebrar a empresa e mandar os 2 mil embora? Caramba. Sim. E o cara fica com orgulho. Não, é downsize, diminuição de tamanho em português. Mano, eu dou risada. Assim, eu gosto demais quando alguém, minha empresa tá quebrando. Não, quem quebrou foi você. Seu orgulho te quebrou. Vamos ver aonde que foi. Aí começa a ver onde tá os buracos, onde você pegou dinheiro, não sei aonde. Tem um negócio muito forte sobre orgulho, sobre generosidade, assim, que eu aprendi com meu sogro. Meu sogro tinha uma companhia de 35 anos. Eu falo tinha porque eu comprei ela, o Joel. Você comprou? Comprei. Meu sogro pediu tanto e eu paguei. O Clay estava até junto, chorou de ver eu negociando com ele. Eu falei, quanto você quer na empresa? Ele pediu tanto. Eu falei, eu vou dar 50% a mais. Não, mas você não precisa fazer isso. Eu falei, rapaz, a mulher que eu tô casando, que é a minha vida, você treinou ela. Eu fui seu funcionário, eu aprendi a ser generoso com você. Ele, não, mas você não precisa fazer isso. Eu falei, mas você me ensinou generosidade, então eu vou pagar por ela. Aí ficou doido. Então, 35 anos de mercado, eu comprei a empresa dele. E posso falar, né, agora na virada do ano, ele vai passar a operação toda pra mim, comprei ela 100%. E eu falei, agora você vai aposentar. Aí eu tô dando várias sugestões, ele é bem sucedido. Só que eu falei pra ele, eu quero essa empresa. Por que eu trouxe a história? Pra você parecer o bonzão, né? Não, é porque ele me ensinou generosidade. Eu nunca paguei a mais numa empresa de ninguém. Eu sempre paguei a menos do que alguém pediu. Aí eu cheguei na vez dele, eu falei, eu vou dar 50% a mais que você tá pedindo. Aí meu amigo nosso, que importa carro pra gente, o Clay estava do meu lado. Ele ouviu no meu olho. Que bonita essa história! Aí começou a chorar. E aquilo ali me lavou de tal forma, porque eu fui funcionário dessa empresa. Eu fiz essa empresa crescer. Eu entendi tudo de roupa ali. Eu virei costureiro, aprendi a costurar. Não virei de profissão, mas eu aprendi. E eu, de verdade, eu aprendi a ser generoso com meu sogro. E eu falei, agora ele vai colher, tá na hora. E na hora que eu falei isso pra ele, ele ficou em choque, o outro chorou e eu tava normal, porque ele pôs isso dentro de mim. E aí eu te dou um conselho, honre sempre as pessoas que te ajudaram a construir o que você é. Sempre. Você nunca vai me pegar, por mais que a pessoa que me construiu fale mal de mim, que já aconteceu. Um grande mentor que eu já tive na vida chegou a falar mal de mim publicamente. Eu abaixei minha cabeça e falei, eu nunca vou desonrar o que eu aprendi com esse cara, então eu não me levanto contra ele. Marcos é prova, o dia chegou na minha mesa chorando, pediu perdão e eu falei, pode acontecer o que for. Esse é um princípio, um dos drives mentais mais pesados que tem, chama honra. Não se volte contra as pessoas que você se alimentou delas. Boa. Não volte, por mais agressiva que a pessoa seja. Fica na sua que Deus vai te honrar. E isso aconteceu. Forte isso. Caraca. Olha, vocês são os novos recordistas do JJ Podcast. Aí sim, hein?